Ela é a monstra mais forte de nível S neste jogo. Qualquer um que chega a dezenas de metros dela explode instantaneamente e morre, mas este homem está diante dela completamente ileso, e ainda faz um demônio se apaixonar por ele à primeira vista. Tanto é assim que quando o demônio apaixonado é posteriormente emboscado e cortado ao meio, seu olhar nunca deixa o homem. Acontece que este homem chamado Tia-Ye é o rei demônio de quem ela fala. Tudo começou naquele ano quando um jogo chamado Vontade da Terra cruzou para o mundo real. Todos os monstros e NPCs de diferentes facções desceram juntos, colocando o mundo em grande perigo. Mas felizmente, cada humano se tornou um jogador de jogo. Todos começaram como iniciantes, ganhando com sucesso a capacidade de lutar contra monstros. Mas, exceto por Tia-Ye, que clica na tela de login com antecipação, apenas para não encontrar nenhuma resposta. Tia-Ye sente que algo está errado. Ele é apenas um estudante universitário comum, mas encontra algo extraordinário neste momento. O sistema faz um som de bip bip bip. No segundo seguinte, o sistema exibe que a criação do personagem jogador falhou e está saindo do sistema. Depois de sair, Tia-Ye lembra que mais cedo ele descobriu que não conseguia nem equipar um pequeno pedaço de madeira, não conseguia ganhar pontos de experiência ou subir de nível, e nem mesmo abrir seu painel de status. Tia-Ye cai em profundo desespero. Humanos comuns não podem sobreviver neste mundo de jogo perigoso. O que ele deve fazer? Neste momento, uma risada suave vem de algum lugar, mas Tia-Ye é um otimista. As coisas são como são. Ele planeja encontrar um lugar seguro para se esconder primeiro. Então ele abre sua mochila, vê que só tem algumas poções de iniciante sobrando e fica pensativo. Ele deveria ir para a zona segura primeiro, ou talvez pegar emprestado um escudo de jogadores próximos. Enquanto Tia-Ye ainda está lutando para decidir o que fazer, o céu atrás dele mostra algo incomum. Um rugido estrondoso de repente é ouvido. No segundo seguinte, uma figura aterrorizante aparece atrás de Tia-Ye. Ele parece confuso. É um chefe de campo? Quando a fumaça se dissipa, Tia-Ye finalmente vê claramente que é Belial, primeiro dos senhores dos demônios. Ela é um monstro de classificação S nível 97. Como ele poderia encontrá-la? Ela está vestindo muito pouco. Ele pega o telefone e tira uma foto rapidamente. Nesse momento, Belial está olhando ao redor, aparentemente procurando por algo. Este é o lugar, este é onde o rei demônio desceu. Olhando para a loja de conveniência de sua memória, Belial puxa animadamente um retrato. Ela havia desenhado o rei demônio que apareceu em seu sonho profético. Olhando para a pessoa no retrato, ela fica completamente apaixonada. Que rosto bonito. Mal posso esperar para te encontrar. No entanto, aventureiros próximos perturbam seu humor. Esses aventureiros não têm ideia de por que um chefe como esse apareceria bem na frente deles logo no início, mas Belial não lhes dará tempo para pensar. Isso é muito lamentável para eles. No segundo seguinte, ela ativa sua habilidade, Domínio Absoluto. Ela se espalha por centenas de metros com ela no centro. Os corpos dos aventureiros explodem instantaneamente. Tia-Ye, ao presenciar a cena, fica paralisada de medo. Ele cobre a boca firmemente, com medo de que sua respiração seja detectada. No entanto, Belial ainda o percebe. Alguém realmente sobreviveu a esse ataque. Ela caminha diretamente em direção a Tia-Ye. Neste momento, uma luz dourada aparece de repente, atingindo Belial na forma de um relâmpago. Belial salta para o outro lado. Uma figura aparece diante dela. Belial, você ainda é tão violento. A pessoa que explodiu o chão em pedaços logo no início não tem o direito de dizer isso. Belial instantaneamente ruge furiosamente. O recém-chegado é Roland, o guerreiro mais forte da humanidade, intitulado Esperança da Humanidade. Belial aponta para Roland e exige: o que você está fazendo aqui? Claro que estou aqui para emboscar o recém-nascido rei demônio. Embora a profecia tenha dado uma visão, ele não tem certeza se este é o lugar. Ele também está olhando ao redor, de repente ele vê a loja de conveniência. Parece que este é o lugar certo. No entanto, Belial, ferozmente protetora, entra diretamente em modo insano. Eu nunca vou permitir que você toque no rei demônio. Então ela ataca com seu chicote, balançando-o em Roland. Enfrentando o chicote que Belial balança continuamente, o Roland desvia com facilidade. Ele então invoca sua arma. Ouvindo a intensa batalha deles, Tia-Ye, escondido atrás de uma pedra, continua questionando sua existência. Quem sou eu? Onde estou? Eu estou com tanto medo. Pouco tempo depois, Belial é derrubado para uma saúde baixa. Você acha que pode me derrotar assim? Pensando no rei demônio, a barra de saúde de Belial de repente aumenta. Aviso, Belial entra na fase 2. O poder de ataque aumenta em 20% e ela não pode ser controlada. Então ela salta acima da cabeça de Roland. Morra. Roland começa a suar frio. Eu absolutamente não posso ser morto por essa mulher louca. Este é o único jeito. Ele puxa algo de seu peito e segura diante de Belial. A anteriormente violenta Belial instantaneamente congela no lugar e fica completamente apaixonada. Acontece que o retrato que voou de Belial durante a batalha foi pego por Roland. Roland aproveita o momento e dá um tapa forte no rosto de Belial, coincidentemente a enviando voando bem ao lado de Tia-Ye. Esta cena piora ainda mais a situação já vulnerável de Tia-Ye. Belial senta-se tremendo e vê seu amado retrato do rei demônio também destruído por Roland. Neste momento, ela alcança uma raiva sem precedentes, mas quando está prestes a enlouquecer, ela se vira e tranca os olhos com um tremendo Tia-Ye. Tia-Ye instantaneamente congela neste momento. No segundo seguinte, a cena muda completamente. Meu querido rei demônio, finalmente esperei por você. Antes que ela possa terminar, um flash de espada corta. A expressão alegre congela no rosto de Belial. Esta cena de sangue espirrando faz com que Tia-Ye, psicologicamente frágil, espume pela boca e desmaie de medo. Depois que Roland termina com Belial, ele planeja começar a montar armadilhas para matar o rei demônio no momento em que ele descer e pisar na armadilha. Além disso, um rei demônio recém-nascido deve ser fácil de eliminar. Assim que Roland se vira para procurar o local exato, ele vê Tia-Ye desmaiado no chão. Roland congela no lugar, é como se o ar ao redor dele tivesse se solidificado. Quando o rei demônio desceu, ele apareceu atrás de mim tão silenciosamente. Roland imediatamente ativa sua habilidade de percepção. Percepção falhou. Ativar melhoria de habilidade. Depois que Roland melhora sua habilidade de percepção até o nível 39. Percepção bem sucedida. O nível alvo atinge 4 dígitos, não pode ser detectado. Saúde excede o limite, não pode ser detectado. Status não pode ser detectado. Título Destruidor de Mundos.
Um medo sem precedentes percorre todo o corpo de Roland neste momento, não importa que ele esteja com pouca saúde agora. Nessa situação, mesmo com saúde plena, ele só teria um caminho, a morte. Neste momento, a vida de Roland já está passando diante de seus olhos. Observando Chaeya levantar-se lentamente, agora ele tem apenas um pensamento em sua mente. Acabou, este é o fim. Chamas vermelhas começam a se reunir nas mãos de Chaeya, e o que Roland imagina é, humano tolo, como se atreve a ferir Belial? Está acabado. O Rei Demônio está enfurecido, o mundo será destruído. No entanto, o que aparece na mão de Chaeya é uma garrafa de líquido vermelho, uma poção de saúde para iniciantes. Isso choca e confunde o aterrorizado Roland. E Chaeya coça a cabeça e diz envergonhado: sua saúde está realmente baixa, mas isso é tudo que eu tenho. Se você não se importar, quer beber? Roland olha para a garrafa de poção em sua mão e pensa: isso deve ser veneno. Ele deve querer vingar seu subordinado. Ele poderia facilmente me matar, mas ele me engana para beber veneno. Ele não deve querer que eu morra tão facilmente. Roland começa a imaginar de novo, sofrer e lutar em veneno mortal, que Rei Demônio desprezível. Olhando para a garrafa na mão de Chaeya, ele hesita, beber ou não beber. Se eu não beber, com certeza serei morto na hora. Fingir que não sei de nada pode me dar uma pequena chance de sobrevivência. Então ele ativa o aumento de atributo, pega a garrafa e bebe. Seu HP aumenta em 50%, é só uma poção de cura comum para iniciantes. Chaeya se desculpa inocentemente, e isso é realmente tudo o que tenho na minha bolsa. Roland agarra o peito como se tivesse escapado por pouco da morte. Isso me assustou até a morte. O desprezível Rei Demônio ousa brincar comigo. No entanto, Chaeya ainda grita animadamente. Embora seja apenas uma poção para iniciantes, pelo menos você está fora de perigo crítico. Roland para ao ouvir isso e verifica sua barra de saúde. Parece que é verdade. Voltando a si, Roland pergunta a Chaeya cautelosamente: diga-me, o que você realmente quer? Chaeya acaricia o queixo e pensa: de fato, há uma pergunta que ele quer fazer. Como faço para chegar à zona segura para iniciantes mais próxima? Roland instantaneamente duvida se ouviu corretamente. No entanto, enquanto Chaeya continua falando consigo mesmo, você sabe, o tipo de lugar onde pessoas de baixo nível sem poder de combate podem lentamente aprender e crescer. Roland parece entender sua intenção. É isso aí. O Rei Demônio planeja infiltrar a zona segura. É onde estão todos os recém-nascidos aventureiros? Ele deve querer matar todos eles enquanto ainda estão fracos. Que Rei Demônio desprezível. Mas você acha que eu os trairia só para ficar vivo? No segundo seguinte, Roland decide salvar sua vida e leva Chaeya para a zona segura. Enquanto se consolava. Afinal, sou a esperança insubstituível da humanidade. Muito obrigado. Você é uma pessoa tão boa. Roland acena com a mão com um sorriso amargo, depois se vira e pensa sombriamente. Droga, assim que eu voltar para a zona segura e contatar os superiores, vou encontrar uma chance de te derrubar. Justo então, um demônio aterrorizante aparece sobre suas cabeças. Roland imediatamente pega sua arma e a destrói. No entanto, mais e mais monstros aparecem no céu. Mesmo com pouca vida, lidar com monstros desse nível ainda é mais do que suficiente para Roland. De repente, um monstro avança contra Chaeya, rugindo para ele e dizendo: chefe, na língua dos demônios. Roland observa atentamente com as sobrancelhas franzidas. Ele vai agir? Esta é a chance perfeita para coletar inteligência de combate. No entanto, no segundo seguinte, Chaeya desaba nos braços de Roland tremendo. Salve-me. Neste momento, o monstro chega à posição de Roland. Ele usa diretamente a habilidade de explosão de espada. Um grande estrondo soa atrás deles. Roland olha para Chaeya e não consegue deixar de reclamar internamente. Não importa quão feroz seja o ataque do monstro, ele não tem intenção de agir. É esta a confiança de um verdadeiro gigante interior. No entanto, ele não percebe que Chaeya está quase morrendo de medo. Ele claramente possui um poder absolutamente avassalador, mas ainda não descobriu que sou eu quem está destinado a matá-lo no final. No entanto, Roland ainda está imerso em seu próprio mundo. Parece que posso comprar bilhetes de loteria esta noite e talvez até ganhar muito. Pensando nisso, Roland se lembra de que ainda há alguém agarrado a ele. Você pode soltar. Eu realmente não consigo andar. Olhando para Roland, que o salvou apesar de estar com pouca saúde, Chaeya rapidamente abre sua mochila para ver o que pode usar. Tudo dentro caiu de Belial mais cedo. Agora há pouco, Chaeya olhou para o cadáver de Belial e perguntou: posso ficar com isso? Depois de saber que Roland não precisa, ele recolhe tudo animadamente. Obrigado. Chaeya pega um conjunto de biquíni. Isto é um equipamento lendário. De repente, Chaeya congela e acena rapidamente para Roland. Na verdade, é um livro chamado O Rei Demônio Dominador se apaixonou por mim. O conteúdo faz os dois corarem. Chaeya pensa com arrependimento. Se outra pessoa pegasse isso, ela teria aproveitado muito, mas eu não posso equipar nada. Que sorte boa, mas não posso aproveitar. Observando Roland à distância derrotar monstros, ele promete se tornar tão forte quanto ele. No entanto, Roland, tendo acabado de derrotar monstros e ofegante, diz: a zona segura está logo ali. Chaeya congela diante da cena à sua frente. Enquanto isso, do lado dos demônios, após saber do fracasso de Belial, eles estão inquietos como formigas em uma panela quente. Devemos enviar outra pessoa para receber o Rei Demônio que desceu? Mas apenas Belial viu a aparência do Rei Demônio no sonho profético. Até Belial falhou. Como podemos encontrar o Rei Demônio? Neste momento, uma voz os interrompe. O recém-chegado é Mammon, um dos 7 senhores dos demônios. Não entre em pânico, Belial nos deixou uma pista antes de morrer. Com isso, todos podemos reconhecer o Rei Demônio. Nesse momento, Babilônia dos 7 senhores demônios levanta-se e diz: sua pontualidade é perfeita. De acordo com o demônio da inteligência, após Roland matar Belial, ele deixou o ponto de descida do Rei Demônio com alguém ao seu lado. Após ouvir isso, Mammon pensa por um momento. Então a pessoa que ele trouxe é muito provavelmente o Rei Demônio. Babilônia tira uma foto mostrando a aparência daquela pessoa, enviada de volta pelo demônio da inteligência. Ele entrega a foto a Mammon com as duas mãos. Mammon olha fixamente para ela por alguns segundos, depois joga a foto diretamente no lixo. Bom, pelo menos o Rei Demônio não foi capturado por Roland e ainda está seguro. O tempo é essencial. Reúnam todas as forças disponíveis imediatamente. Precisamos encontrar o Rei Demônio o mais rápido possível. Do outro lado, Chaeya olha para o mar de pessoas com um sorriso incontrolável no rosto. Então esta é a zona segura. Há tantas pessoas. Roland olha para a expressão de Chaeya e quer rir. A atuação desse cara é realmente magistral. Mas você não pode imaginar o que enfrentará a seguir.
Toda a cidade universitária de Kankena é uma armadilha gigante. É protegida pelos deuses e possui um dispositivo chamado Burkang que pode selar todas as habilidades dos monstros. Aqui, até os monstros mais poderosos se tornam presas. Essa é a regra do jogo. Assim que ele entrar na zona segura, eu posso matá-lo. Você vai morrer por sua arrogância e ignorância, e eu me tornarei o herói que lidera os jogadores para derrotar o Rei Demônio, como diz a profecia. Neste momento, um NPC à beira da estrada diz: "Não é esse o Roland, o matador do Rei Demônio?" Eu nunca esperei que o Supremo Roland nos visitasse. Estamos realmente honrados. Ouvi dizer que você foi espreitar o ponto de surgimento do Rei Demônio, querendo cortá-lo pela raiz. Correu tudo bem? Você já o despedaçou? Essas poucas frases quase assustam Roland a ponto de perder o controle da bexiga. Ele rapidamente diz ao NPC para parar de falar, mas o NPC parece não entender o que Roland quer dizer. Só agora que aí descobre que este é o papel de Roland. Vendo que Shea não sabe, o NPC começa a explicar orgulhosamente Roland para ele. Esta é a esperança da humanidade. Na profecia, ele é o que matará o Rei Demônio. Nesse momento, Roland está tão assustado que está coberto de suor. Então, outro NPC diz a Roland: "Senhor Roland, Burkang foi concluído na zona segura. A propósito, Jaye, você conhece Burkang, certo?" Antes que ele possa terminar, Roland interrompe bruscamente. Neste momento, ele está completamente frenético com medo de que Shea exploda. Você está realmente tão ansioso para deixar o mundo ser destruído? Jaye observa esta cena com inveja. O relacionamento deles é realmente bom. Depois de repreender os dois NPCs, Roland persuade e engana Shea em direção à zona do sistema. Neste momento, Jaye ainda está pensando: seria ótimo se eu também pudesse me tornar um herói como ele, tanto poderoso quanto gentil. Mal sabe ele que esta pessoa gentil está pensando em derrubá-lo. Apenas mais um passo. Assim que ele cruzar para esta área, será a vitória das nossas forças justas. Jaye acaba de alcançar a borda da barreira. Roland empurra Kaye para dentro gritando: "Burkang ative, experimente a poderosa força do sistema lá dentro." Jaye fica surpreso. Que força do sistema? Como resultado, Jaye dentro da barreira está perfeitamente bem. Roland fica completamente paralisado. Por quê? Poderia ser que Shea é uma existência que nem mesmo o sistema pode restringir? Burkang, que guarda toda a cidade, emite uma luz vermelha no momento em que Shea entra. Incapaz de resistir à força poderosa de Jaye, ele instantaneamente desenvolve muitas rachaduras. Todos na zona segura sentem isso também, aterrorizados, querendo saber o que aconteceu. "Estamos sob ataque?" diz o NPC 1. Parece que o servidor deu uma travada por um momento. O NPC 2 rapidamente tranquiliza todos. "Não tenham medo, foi apenas uma pequena travada. Esta é a zona segura. Estamos todos protegidos por Burkang. Enquanto estivermos dentro do alcance, estamos absolutamente seguros. A propósito, Burkang tinha essa forma antes. De qualquer forma, não tenham medo." Roland, o guerreiro mais forte da humanidade, está aqui agora. Dizendo isso, ele se vira querendo que Roland venha e tranquilize esses jogadores. Mas em toda a zona segura, apenas Roland sabe o que acabou de acontecer. Sem uma palavra, ele dobrou o Shpagi Postchasm, o artefato divino do sistema na forma de "eu te amo". É essa a diferença de poder? Vendo que ele não parece bem, eu o conforto. Era apenas um atraso. Pensando, ele realmente ficou assustado assim, que pessoa fofa. "Roland, por favor, se recomponha. Você é a esperança da humanidade. O jogo apenas começou, mas em seu entendimento isso é uma zombaria descarada." Incapaz de suportar, ele pergunta o que eu realmente quero. Pensei que ele ia me guiar para fazer missões de iniciante, então eu digo que quero pedir-lhe um pequeno favor. Para viver na zona segura, ainda preciso aprender algumas habilidades de produção primeiro. Roland pensou que eu iria fazer um pedido terrível, mas acaba sendo aprender habilidades de produção. "Roland, você é o herói que vai liderar os jogadores para derrotar o Rei Demônio, certo?" Na verdade, meu sonho de infância era me tornar um herói, mas por causa de um problema na conta, não consigo subir de nível ou equipar equipamentos. Já que o destino nos fez encontrar, não deve querer que eu desista. Mesmo se eu seguir o caminho da produção, devo me esforçar para me tornar um herói. Você está disposto a me guiar adiante? Roland está chocado e perdido. Ele precisa atuar de forma tão elaborada assim? Depois disso, ele não tem escolha a não ser me levar para aprender habilidades de produção. Mas o NPC me diz que essa habilidade é muito cara. Quando eles veem o saldo na minha mochila, ficam chocados. As atitudes dos dois NPCs mudam completamente e me dizem que esse dinheiro é suficiente para aprender as habilidades. Mas para aumentar rapidamente a proficiência, ainda estou muito longe. Com tantas moedas de ouro, é melhor comprar equipamentos e subir de nível mais rápido? Estou com vergonha de dizer que não consigo subir de nível ou equipar equipamentos, então viro meu olhar para Roland. Roland pensa: o Rei Demônio não apenas me humilha, agora ele quer me pedir dinheiro. Eu não seria tão patético a ponto de descer a esse nível, seria. Mas por outro lado, sou a esperança da humanidade e não posso morrer tão cedo. Então ele tira todo o dinheiro que tem e me dá. Mas o NPC me diz que esse dinheiro ainda não é suficiente. Olho pra Roland novamente. Ele tira o casaco que vale 48 moedas de ouro. Ainda não é suficiente. Olho pra Roland novamente. Ele tira sua espada que vale 74 moedas de ouro. Ainda não é suficiente. Olho pra Roland novamente. Ele tira a camisa que custa 99 moedas de ouro. Ainda não é suficiente. Mas agora ele está completamente falido. O NPC lembra Roland: você não tem um relógio precioso, mas esse foi um presente de amadurecimento de seu pai. No entanto, no final, ele ainda consegue reunir toda a mensalidade pra mim. A esperança da humanidade neste momento começa a odiar este mundo. Seguindo a orientação do NPC, chega ao centro de comércio querendo vender algum equipamento por dinheiro. Neste momento, um jogador iniciante está negociando no balcão, retirando uma cauda de toupeira que vale 3 moedas de cobre e vendendo todo o equipamento que possui. Observando sua figura triste, eu suspiro. Não importa como o mundo mude, dinheiro ainda é o principal problema. Então eu levo o equipamento que Roland me deu para o balcão. O conjunto completo de itens de classe S deixa o NPC do balcão atônito. O NPC também sente que esses equipamentos parecem tão familiares. De repente, lembrando, esses não são de Roland, o guerreiro mais forte da humanidade. Então eu retiro o equipamento que caiu de Belial. Ele conhece o valor do equipamento anterior, então ele ativa sua habilidade de avaliação para verificar o valor dos dois itens que eu tirei a seguir. Os resultados o chocam ainda mais. Isto é, na verdade, o chifre da grande demônio Belial e seu ornamento de peito que é praticamente um artefato divino. Isso causa insatisfação no comerciante anterior. Minha armadura pesada só valeu 2 moedas de prata, mas este pedaço fino de tecido foi avaliado em mais de 300 moedas de ouro. O que você acha? Quanto mais finas essas roupas são, mais valiosas elas são. Isso é tão suave quanto o ar, e é de segunda mão.
É realmente um tesouro super raro. Vendo que quero vendê-lo, o NPC me lembra que este é um equipamento de fim de jogo, então ele me aconselha a não vender. Se eu vender para um NPC, é equivalente a ser reciclado pelo sistema e não existirá mais. Mas descubro que já está vinculado e não pode ser negociado com outros jogadores. O NPC então me disse que eu poderia ficar com isso. Embora usá-lo seja pervertido, será um salto épico para si mesmo. Não se preocupe, pervertido ou não, eu simplesmente não consigo equipar equipamento algum. Então, em meio às lágrimas impotentes do NPC, eu o vendo por 955 moedas de ouro. Neste mundo fundido com o jogo, o objetivo de algumas pessoas é derrotar chefes. O objetivo de outras pessoas é dominar a arena e estar no topo dos jogadores. O objetivo de algumas pessoas é explorar mapas e descobrir possibilidades infinitas. E meu objetivo é ganhar muito dinheiro, então posso contratar pessoas para me carregar em masmorras de equipe. Mesmo sem poder de combate, posso participar da derrota do chefe final. Só de pensar nisso já me enche de expectativa para o futuro. Dentro de alguns dias, eu máximo a proficiência das habilidades de produção que acabei de aprender. Depois de sair, eu digo ao NPC que meu progresso está no máximo. Já que suas habilidades de iniciante estão no máximo, prepare-se para enfrentar o estágio final de pesadelo em seguida. Eu passo por ele e casualmente digo que meu nível de mestre também está no máximo. O NPC fica congelado no lugar ao ouvir isso. E daí se a conta tem bugs? A partir de hoje, seguirei o caminho da produção para derrotar o Rei Demônio. Em seguida, cuidarei daquele assunto importante meu. Com esse pensamento, chego ao salão de festas. Aqui, os jogadores podem formar grupos livremente e escolher masmorras. Um jogador profissional de nível 16 chama minha atenção. Seu companheiro de equipe sugere que lutar acima do nível deles é muito difícil e quer adicionar outra pessoa. Mais uma pessoa no grupo significa mais uma pessoa dividindo a experiência idiota. Calculei que 4 pessoas é o ideal para este calabouço. Ken Haoran lembra a todos que se alguém atrapalhar, será expulso e substituído. Até mesmo sua própria irmã não é exceção. Xiaowen rapidamente diz que vai se esforçar. Por favor, não me expulse. Quando estão prestes a partir, um pop-up chama sua atenção. Olhando de perto, acaba por ser meu pedido de grupo. Pensando, de onde veio esse novato tentando parasitar? Depois de rejeitar decisivamente, eu lhe envio outro pop-up. Sem pensar, ele clica em rejeitar novamente. Então eu mando vários pop-ups para ele em sucessão, que ele rejeita um por um. Neste momento eu envio um pop-up de troca para ele. Ele clica em aceitar para ver qual truque estou jogando. O painel do sistema mostra que eu presenteei ele com 10 moedas de ouro. Ele olha para tudo à sua frente em descrença. Ele lutou para poupar apenas 2 moedas de ouro e 57 de prata até agora. E agora alguém quer diretamente presenteá-lo com 10 moedas de ouro. Com isso, ele pode não apenas aprender todas as habilidades de combate atuais, mas também criar um conjunto completo de equipamentos excelentes e até aumentar sua velocidade de nivelamento em mais de 5 vezes. Mas como alguém neste mundo poderia ter 10 moedas de ouro? Pensando, poderia ser essa pessoa classificada em primeiro lugar no placar, a única mais forte do que eu, ou é algum novo tipo de golpe? Mas quem poderia recusar uma tentação tão grande? Após ele clicar em confirmar, 10 moedas de ouro são de fato depositadas. A súbita excitação quase o faz desmaiar. Nesse momento, envio a ele outro convite para o grupo. Ele prontamente clica em aceitar. Eu explico que quero contratá-los para me acompanhar até minha antiga casa para pegar algo porque foi ocupada por toupeiras de nível 18 e não posso ir sozinho. Luju diz que estão subindo no ranking e não tem tempo para esse trabalho de caridade. Ken Haoran imediatamente se levanta e a critica. Quando você se tornou tão insensível? Para uma equipe profissional ir mais longe, compaixão é o mais importante. Neste momento, Luju apenas sente que a pessoa à sua frente é tão desconhecida. Após sair do salão, Luju não consegue evitar perguntar por que ele está liderando a equipe para fazer um trabalho tão trivial. Ken Haoran simplesmente abre o saldo da mochila e mostra a ela. Quando vê que Ken Haoran tem tantas moedas de ouro, ela não consegue evitar congelar. Aquele novato te deu todas as moedas de ouro dele? Isso significa que ele tem um tesouro que vale muito mais do que 10 moedas de ouro para recuperar, e o objetivo de Ken Haoran é obter a coisa que eu vou recuperar. Depois de ouvir o plano, Xiaoyan se apressa para alcançá-los. O plano de Ken Haoran é roubar e matar. Luju diz que não tem objeção. Corrente Sombria diz que desde que eles ganhem, não se importa com o processo. Xiaoyan corre dizendo que tem uma objeção, mas ninguém se importa. Logo, nosso grupo termina com os pequenos monstros ao redor e chega ao meu prédio de apartamentos. Eu digo a eles que minha casa é no 6º andar. Ken Haoran me assegura que ele vai me escoltar com segurança para pegar minhas coisas. Então eu caminho em direção ao 6º andar no meio da formação deles. Xiaoyan corre para frente dizendo que algo está errado aqui. Ela teve uma sensação muito estranha desde que entrou neste prédio. Com a escolta deles ao longo do caminho, rapidamente chegamos à minha porta. Então, quando estou prestes a pegar minha chave para abrir a porta, Ken Haoran também puxa uma adaga e salta atrás de mim. Neste exato momento, um rato gigante mutante desce do teto. Todos rapidamente se esquivam para trás ao vê-lo, enquanto também se sentem perplexos sobre por que um monstro de nível A apareceria aqui. Como líder da equipe, Ken Haoran rapidamente faz a contagem para ver se alguém está ferido, finalmente descobrindo que eu, seu empregador, estou desaparecido. No buraco que o rato abriu, eu já caí. Eles ficam em silêncio por um momento. Oh não, o chefe vai cair e morrer. Depois de ouvir isso, Dark Current corre em direção ao buraco, pronto para descer e me salvar. Shin Haoran tenta impedi-lo, mas não chega a tempo. Isso não é necessário. Recuperando os sentidos, eles ainda precisam lidar com essa criatura primeiro. De modo geral, 3 jogadores mal conseguem matar um monstro de nível A da mesma categoria. Embora tenhamos uma chance contra esse monstro, teríamos que correr grandes riscos. Nas circunstâncias atuais, recuar é a melhor escolha. Mas depois de esperar muito tempo, o monstro não atacou. Acontece que ele apenas sentiu o cheiro do Rei Demônio e começa a procurar urgentemente por toda parte a fonte do cheiro, finalmente descobrindo que a pessoa que derrubou é o Rei Demônio. Eu estou pensando no ar, é assim que termina? Se eu morrer em uma história de fantasia poderosa, devo despertar algum sistema. Certo, finalmente caio no chão. Não só não estou morto, como também não sinto nenhuma dor. Mas e agora? Finalmente, decido esperar que os especialistas lá em cima desçam e me salvem. Os monstros ao redor, ao descobrirem que o Rei Demônio chegou, saem querendo se submeter a mim. No segundo seguinte, os da frente são pregados na parede por 3 facas arremessadas, me assustando ao ponto de ficar parado no lugar.
Imediatamente levanto minha guarda e pergunto quem está lá. Então descubro que é a corrente sombria que desceu para me salvar. Ela descobre que há uma parede de ar do sistema onde caí que não pode ser escalada, e só é possível subir pelas escadas de onde ela veio. Ela também me diz para liderar o caminho. O motivo dela é que, sendo uma personagem assassina, como ela pode andar na frente, dessa forma não seria nada misterioso. De forma impotente, eu tenho que fazer o que ela diz. Quem disse a ela que é expert? Ela diz que vai me proteger por trás, mas pensa consigo mesma. Os homens são criaturas tão tolas. Ele não saberá até morrer que meu objetivo é roubar a coisa que ele está recuperando nesta missão. Depois de dizer isso, ela lança um ataque nas minhas costas, e eu acabo abrindo o painel da mochila, tirando um frango assado para dar a ela para restaurar a saúde. Ela não consegue acreditar que seu golpe letal foi bloqueado por um frango assado. Eu digo, quando eu estava melhorando minhas habilidades de produção, fiz muita comida. Aqui recupere sua saúde. Esta faca é para comer frango? Voltando a si, ela rapidamente se afasta, pensando, esse cara é estranho. Ele parece um baixinho fraco, mas ele não só pode sacar 10 moedas de ouro, ele também tem habilidades culinárias de alto nível. A comida que ele faz pode realmente atuar como um escudo e bloquear completamente os ataques. Você deve saber que o golpe de agora seria impossível para um guerreiro do mesmo nível aguentar sem se ferir. Esse frango assado deve estar impregnado de veneno mortal. Mas no final, ela ainda não consegue resistir à tentação e começa a comer. Quando ela volta a si, ela já comeu a maior parte disso. Ela só sente uma força poderosa surgindo em seu corpo. No segundo seguinte, não apenas seu nível aumenta em 5%, mas até seu nível de habilidade e nível de classe aumentam também. Isso não é frango assado, é claramente um código de trapaça. Ela uma vez jurou seguir um jogador mais poderoso. Quem tem esse tipo de poder é muito superior àquele idiota do King Haoran. Ela declara que a partir de agora, ela pertence a ele, e fará qualquer coisa que ele pedir. Eu penso comigo mesmo. Ela deveria ser uma assassina fria, mas jura lealdade por um frango assado. Será que ela tem algum tipo de obsessão estranha? Eu digo a ela que só precisa se proteger adequadamente. Afinal, eu sou o chefe que pagou. Ao ouvir as palavras, o chefe que pagou, ela fica em silêncio. King Haoran aproveita o momento enquanto o monstro-rato está atordoado e lança um ataque surpresa. Embora esse dano não risque nem a pele do monstro-rato, ele sente que após ferir acidentalmente o rei demônio não merece viver. Então, o monstro-rato escolhe morder sua própria língua até a morte. Shin Haoran nunca esperava que este monstro de elite morresse com seu único golpe. Essa criatura está 6 níveis acima dele. No segundo seguinte, a luz brilha ao seu redor enquanto o sistema anuncia que ele ganhou o título de guerreiro incomparável. Equipá-lo aumenta sua saúde, ataque e defesa em 3%. Assim que ele começa a se gabar de ser o homem que derrotou um monstro de nível 22 com um único golpe, Xiao Yuan olha atrás dele com horror. Ele sente um arrepio percorrer sua espinha. Antes que ele possa reagir, uma pátua acerta, fazendo-o voar. Sua saúde cai instantaneamente pela metade. Ele não consegue entender por que um chefe monstro aparece nesta masmorra de nível 16. Em seguida, o demônio gato apenas boceja para eles e os lança de volta na parede de pedra. King Haoran apenas sugere que ele chamará a atenção do monstro para que eles possam recuar. Outra pata imediatamente se lança em sua direção. Sua defesa é absolutamente inútil contra o demônio gato. Enquanto sua saúde se aproxima de zero, ele freneticamente diz a Xiao Yuan para curá-lo. Xiao Yuan sai de seu transe e o cura. Mas no momento em que ele aterrissa, o demônio gato o segue. O demônio gato acha isso bastante divertido. Espera ele recuperar um pouco de saúde, então o acerta novamente. Ele nunca imaginou que, como um guerreiro sem igual, ele seria jogado assim. Ele diz a Xiao Yuan para parar de curar e apenas deixá-lo morrer. Mesmo 5 jogadores de nível igual podem não derrotar este chefe monstro, precisamos cobrir sua retirada rapidamente. Mas quando eles se viram, Lu Ju já fugiu para um telhado distante. Desculpe, vocês dois. Nos juntamos para vencer, não para morrer juntos. Xiao Yuan sente que, embora isso faça sentido, ainda é muito duro. Assim que o demônio gato se prepara para acabar com King Haoran com um golpe, ouço sons de dentro que parecem meu gato. Abrindo a porta, descubro que é realmente Bao Bao. Ao me ver, Bao Bao encolhe de volta ao tamanho normal de um gato. A coisa que eu contratei para eles recuperarem na verdade é Bao Bao. Shin Haoran e Xiao Yuan estão completamente chocados com a cena. Eles nunca esperaram que o chefe da masmorra fosse o animal de estimação desse fraco. Depois vou à cozinha buscar os suprimentos do Bao Bao. Embora este desenvolvimento seja incompreensível, pelo menos eles estão salvos. Pensando que devo ter muitos segredos, parece que preciso me manter vivo. Neste momento ele elogia a Corrente Negra por me salvar. Você é diferente de certas pessoas, você é meu parceiro de mais confiança, vem aqui, vou te recompensar com um abraço de guerreiro sem igual. Mas como ele poderia saber que a Corrente Sombria foi completamente conquistada por mim? No segundo seguinte, a Corrente Sombria desembainha sua lâmina e corta entre eles. Ambos caem no chão, sangue jorrando. Como você ousa ter intenções sobre o Lord Xie? Você merece a morte. King Haoran não consegue entender por que seu ex-conspirador se voltou contra ele. Corrente Escura vê que ele ainda ousa questionar, então ela decide esfaquear mais 2 vezes. Você não tem ideia de que tipo de ser você ofendeu. Quando eu trago Bao Bao, ela finalmente entende que o tesouro que essas pessoas cobiçavam é na verdade meu gato de estimação. No coração dela, ela me considera seu mestre. Então ela se curva para Bao Bao dizendo que a partir de agora eles são colegas. Acho que as tendências Chunibyo dessa mulher são severas demais. Quando me viro, vejo King Haoran e Lu Ju deitados no chão com suas entranhas espalhadas por toda a parte. Sem saber o que aconteceu, estou em choque. Corrente Escura explica que ela saiu, os viu gravemente feridos e quis acabar com o sofrimento deles. King Haoran de repente se senta e grita. Ele ainda tinha 2/3 de sua saúde. Que ferimento grave. Corrente Sombria responde que agora suas entranhas estão penduradas. É terrível demais. Não há como salvá-los agora. Xiao Yuan se apressa para curar os dois, mas a cura não consegue acompanhar a taxa de sangramento. Como a Corrente Escura cobriu sua lâmina com veneno mortal antes, Shin Haoran se pergunta se ele, classificado em segundo lugar entre a humanidade, cairá aqui. Neste ponto, parece tarde demais para qualquer coisa. Neste momento, eu pego ataduras feitas com minhas habilidades de produção no máximo. Eu digo, deixe-me tentar, os dois no chão olham para as ataduras na minha mão, completamente perplexos. Estas são ataduras de padrão fantasma de classe A, que restauram 36.500 pontos de vida em 8 segundos. Além disso, a habilidade de primeiros socorros é a habilidade de produção mais cara para evoluir no início.
Uma bandagem cura tanto quanto 5 classes de cura do mesmo nível juntas. Essas bandagens com padrão de fantasma podem até restaurar completamente a saúde de um tanque de nível 80, mas tecido é extremamente escasso no início. Portanto, ninguém tem recursos para subir a habilidade de primeiros socorros. Acredito que para sobreviver neste mundo, a vida é o mais importante, então eu evoluí a habilidade de primeiros socorros primeiro. Enquanto falo, me preparo para entregar-lhes as bandagens. Shinhoran finalmente percebe como seus pensamentos anteriores eram tolos. Alguém que casualmente produz 10 moedas de ouro transforma um chefe de masmorra em um animal de estimação, e possui a habilidade de primeiros socorros em nível mestre. Ele ousou ter intenções sobre tal ser. Dark Current inicialmente quer me parar, mas ela acha que eu quero curá-los apenas para matá-los repetidamente, o que satisfaz perfeitamente sua estranha pequena obsessão. Os dois tremem no chão ao ver isso. Quando eles não se movem, eu seguro as ataduras na frente deles. Shinhoran diz que não merece essas ataduras com padrão de fantasma. Não seja bobo. O que é mais importante do que a vida neste mundo? Minhas palavras o emocionam até as lágrimas. Mas de repente, ele recebe minha solicitação de troca. Eu não estava planejando cobrar, mas já que você insiste, não vou recusar. Eu então tiro todo o dinheiro deles. Não se preocupe. Já que peguei o dinheiro, definitivamente não vou deixar você morrer. No segundo seguinte, uso as bandagens de padrão fantasma neles. Ele sente um poder misterioso envolvendo-o e percebe que essas bandagens não apenas cobrem feridas, mas também curam sua alma impura e distorcida. O preço é todo o dinheiro que ele tem. De repente, seus níveis aumentam todos em 5% e seus níveis de classe também avançam. Agora não apenas suas lesões estão curadas, mas eles têm novos corpos e níveis. Esses devem ser modificadores de jogo disfarçados de bandagens. Então todos os três se ajoelham, completamente conquistados por mim. Eu digo a eles que ainda me devem dinheiro, com juros de 35% ao ano. Dark Current, imagina que eu quero atormentá-los através de empréstimos de alto juro. Um método tão sujo, mas empolgante. Quando saímos do apartamento, o sistema anuncia que nossa equipe limpou o calabouço. Como somos o primeiro time do mundo a limpar esta masmorra, o sistema anuncia isso para o canal mundial. Eu olho para a notificação, atordoado. Eu me viro e pergunto a eles: nós acabamos de entrar em uma masmorra? Shinhoran não sabe o que estou pensando e simplesmente responde: sim. Ele acrescenta: você não colocou o chefe da masmorra na sua cabeça como um pet? O anúncio rapidamente chega a Roland, o melhor lutador da humanidade. Olhando de perto, ele vê meu nome. Ele está completamente confuso. Ele não entende porque o Rei Demônio limpou sua própria masmorra. Quando voltamos para a zona segura, atraímos uma multidão, porque somos o primeiro time na história a limpar uma masmorra. Mas logo, Shinhoran, classificado em segundo lugar no ranking de jogadores, é reconhecido. Esse é o jogador profissional que dominou inúmeras tabelas de classificação de jogos e é tricampeão do Campeonato Mundial de Jogos. Ouvir isso, Shinhoran exibe com confiança o título que ganhou na masmorra. Você tem bons olhos, mas limpar a masmorra não foi minha conquista. Ele se prepara para me apresentar a todos. Mas antes que ele possa falar, um grito alto interrompe. Corrente Negra imediatamente levanta sua guarda e pergunta quem se aproxima. Quando a pessoa emerge da multidão, eles veem que é Lord Roland. Ele está aparentemente aqui para nos parabenizar por limpar a masmorra, mas acha que quase deixou Shinhoran revelar demais. Se o disfarce do Rei Demônio fosse exposto publicamente, todos os presentes seriam silenciados. Parece que ele, a esperança da humanidade, salvou o mundo mais uma vez. Ele faz uma pausa e explica seu propósito. Vocês, jogadores, são excepcionalmente incríveis. Em nome dos personagens não jogáveis, concedo a vocês as mais altas honras e parabéns. Ele então tira seu pequeno chicote. Por favor, bravos guerreiros, sigam-me. Vou apresentar-lhes pessoalmente as medalhas. Vendo que Lord Roland leva apenas os 4, percebo que não fiz nada, apenas paguei para contratá-los. Então, provavelmente, eu não deveria receber uma medalha. Roland os leva para um beco e soca a parede, falando tanto: você quer morrer e ver como é? Isso assusta Shinhoran ao silêncio, pensando que a esperança da humanidade tem esse tipo de personalidade. Roland então explica toda a situação para eles, finalmente dizendo que minha identidade é incomum. Vocês nem mesmo NPCs conseguem ver o nível e classe dele? Roland diz com firmeza. Não é que não possamos ver, mas porque ele não tem nada. Ele não é jogador de jeito nenhum. Todos estão chocados? Se não for um jogador, então o quê? Corrente Sombria diz silenciosamente atrás de um demônio. Todos se viram para olhar para a Corrente Sombria. Para possuir um poder tão desafiante ao céu, deve ser um demônio de alto nível. Roland não esperava que essa garota silenciosa tivesse tanta sabedoria. Você está certo, mas ele é infinitamente mais aterrorizante do que os demônios comuns. Sua verdadeira identidade é, na verdade, o Rei Demônio, um ser que comanda toda a raça demoníaca. Os outros três, além de Corrente Sombria, ficam muito chocados, e depois que se acalmam, Roland fala. Ele se disfarçou como um fraco aproveitando uma falha no sistema. A partir de agora, devemos tratá-lo como um fraco. Para evitar que coisas terríveis aconteçam, devemos colaborar. Se o irritarmos, isso pode trazer o apocalipse. Agora vocês 4 ocupam 4 posições na tabela de classificação, e como eu, são a esperança da humanidade. Finalmente, Roland estende a mão, propondo que eles formem uma frente unida, planejando esperar pela oportunidade certa para me matar juntos. Depois que eles chegam a um acordo com Roland e o mandam embora, Lu Ju pergunta: estamos realmente cooperando com Roland? Claro que não. Isso foi apenas para enganar o NPC. Como jogador profissional, ele sabe que ninguém neste mundo pode derrotar o Rei Demônio. Você que abandonou colegas em perigo, não falhe em ser um aliado justo agora. Na mente de Lu Ju, enquanto ela vencer, ela não se importa com justiça ou maldade. Shinhoran se vira para perguntar as opiniões dos outros dois colegas de equipe. A corrente escura há muito foi conquistada por mim. Ela diz que desde que você esteja realmente disposto a ser os cães de seu mestre, continuar com eles está bem. Shinhoran pensa que corrente escura não era assim quando a seguiu antes. Ele avisa que da próxima vez que ela atacar colegas de equipe, ele revidará. Xiu Yuan se prepara para expressar seus pensamentos, mas ninguém se importa com sua opinião. Assim, a equipe humana mais bem classificada junta-se ao acampamento do Rei Demônio. Enquanto isso, a Liga da Justiça descobre que uma equipe limpou uma masmorra. Vendo a humanidade se desenvolver tão rapidamente, derrotar o Rei Demônio parece iminente. Um subordinado relata ao general: há boas e más notícias. A boa notícia é que Lord Roland voltou. O general supõe que Roland matou com sucesso o Rei Demônio e voltou vitorioso. A má notícia é que Lord Roland trouxe o Rei Demônio de volta também. O general não entende por que ele traria o Rei Demônio de volta. Será que ele quer jogar algum jogo emocionante de criação? Lord Roland diz que o nascimento do Rei Demônio não foi como profetizado, não um bebê em roupas de enxoval, mas uma forma completa verdadeiramente poderosa. Ele explicará os detalhes pessoalmente a você e a outros membros de alto escalão.
Quando Roland, a esperança da humanidade, retorna, todos saem para cumprimentá-lo. Um subordinado o leva à sala de comunicações, o alto comando da Aliança o aguardava, todos esperando por seu relatório sobre a situação atual do Rei Demônio. Roland lhes diz que este é um ser infinitamente mais perigoso do que se imaginava. Ele pode facilmente torcer Bertgan em forma de coração. Nem mesmo o artefato divino do sistema consegue restringi-lo. Mas por que ele simplesmente não destrói Bertgan? Roland diz, com base em suas observações, o Rei Demônio está nos forçando a permitir tacitamente que ele entre na sociedade humana, porque toda vez que ele mostra comprometimento, o Rei Demônio não toma mais nenhuma ação. E eu já adivinhei o verdadeiro propósito do Rei Demônio ao fazer isso. O alto comando elogia Roland, verdadeiramente digno de carregar o título de esperança da humanidade. Até sua sabedoria é excepcional. Eles o instam a explicar rapidamente qual é o propósito do Rei Demônio. O propósito do Rei Demônio é desmantelar o sistema político e a aliança da humanidade, assim, destruindo completamente a humanidade sem mover um dedo. O alto comando está muito chocado, sentindo que a explicação de Roland é muito razoável. O Rei Demônio já começou a infiltrar nossa principal equipe humana hoje. Felizmente, ele chegou a tempo e chegou a um acordo de cooperação com aquele time, mais uma vez salvando o mundo. Isso também explica por que o Rei Demônio limparia sua própria masmorra, para estabelecer sua autoridade e capturar os corações das pessoas. Atualmente, os monstros neste mundo se dividem em duas categorias. Um tipo são os animais nativos da Terra transformados pela força maligna trazida pelo despertar do Rei Demônio. O outro tipo é a raça demoníaca, que vem do mesmo lugar que nós, NPCs. Entre estes, apenas os monstros mais poderosos são designados como nível chefe. A história principal deste mundo é o Rei Demônio liderando-os para destruir o mundo, sendo então derrotado por jogadores humanos liderados por heróis. E masmorras são na verdade as fortalezas do Rei Demônio estabelecidas na Terra. Todo mundo está furioso após ouvir o relato de Roland. O Rei Demônio não poupará nem suas próprias masmorras para alcançar seus objetivos. Neste momento, alguém em um canto discreto expressa um pensamento. Poderia ser possível que o Rei Demônio tenha amnésia e não saiba sua verdadeira identidade? Percebendo que neste mundo apocalíptico, o imóvel da zona segura é o recurso mais escasso, usa o dinheiro da venda de equipamentos para comprar um prédio no centro da cidade. Assim, pelo menos tenho segurança básica de moradia, pensando que como uma pessoa fraca, sem habilidade de combate, para sobreviver, devo encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro. Abrindo meu inventário, encontro cheio de frangos assados e ataduras com padrão de fantasma. E também há um ovo que sobrou de saquear o equipamento do chefe demônio que eu não vendi. Agora posso fabricar itens por encomenda ou vender itens, ou vender os itens já feitos no meu inventário. Depois de um momento de reflexão, tenho uma resposta imediata. Claro, vender primeiro o ovo de Belial. O equipamento dela já foi vendido por bastante dinheiro antes. O ovo dela deve valer ainda mais, mas de repente eu escorrego. O ovo de Belial voa das minhas mãos. Após atingir o chão, muitas pequenas rachaduras aparecem nele. Isso me assusta. Não vai depreciar se estiver rachado. Eu imediatamente pego minhas bandagens de padrão fantasma tipo A e as envolvo, planejando vendê-las assim que o sol nascer amanhã. O que eu preciso fazer agora é pedir comida, tomar um banho e dormir. Depois que eu vou tomar banho, Baobao sente algo incomum sobre o ovo. Neste momento, rachaduras se espalharam por todo o ovo. No segundo seguinte, conforme a casca se estilhaça, uma pequena figura emerge. Ela envolve as bandagens de padrão fantasma ao redor de seu corpo. Este é o grande demônio Belial, um dos 7 senhores demônios sob o Rei Demônio, anteriormente morto por Roland, quando ela veio me recepcionar. Agora, influenciada pelas ataduras com padrão de fantasmas, ela renasce prematuramente. De repente, sente uma respiração quente atrás dela. Ao se virar, descobre que uma criatura enorme a estava observando há um tempo. Ela se pergunta se será morta novamente logo após reviver. Olhando mais de perto, é o Baobao. Ela pergunta por que está aqui. Baobao pergunta como ela o reconhece. Belial responde que a viu em um sonho. Por muito tempo, estive em um sono profundo tendo um sonho. No sonho, uma força me mostrou uma profecia. Após a fusão de 2 mundos, o Rei Demônio liderará um exército para destruir a humanidade. No sonho, você é a criatura mais próxima do Senhor Rei Demônio, também o grande demônio, James Baobao, que comanda todas as bestas demoníacas. Baobao acha isso interessante e pede para ela continuar. Aquela força no sonho também me contou o local de nascimento do Senhor Rei Demônio. Depois que acordei, esperei para recebê-lo. No mundo humano, continuei a evitar a Cidade do Céu e a perseguição de Roland, mas não importa o quão difícil fosse. Eu perseverei, mas eu não esperava ser emboscado por Roland no local de nascimento do Senhor Rei Demônio. Ela pede a Baobao para rapidamente levá-la para resgatar o Rei Demônio. Baobao simplesmente diz a ela que não há necessidade. O Rei Demônio não está no nível inicial ou em um estado infantil. Ele não precisa da nossa proteção porque agora ele é o Rei Demônio em forma completa, e seu nível é de pelo menos 4 dígitos. O nível exato, nem eu sei, só aparece como caracteres embaralhados. Belial então pergunta sobre o nível atual de Baobao. Lorde Rei Demônio estabeleceu um vínculo comigo. Nível não importa mais pra mim. Ou seja, você pode emprestar diretamente o poder do Lorde Rei Demônio. Lorde Rei Demônio estava apenas no nível 35 quando me encontrou, mas afinal, passamos anos juntos dia e noite. O favor dele por mim é compreensível. Depois de ouvir isso, Belial resolve trabalhar duro a partir de agora. Então, Baobao lhe diz algo importante, que o Senhor Rei Demônio está atualmente disfarçado entre os humanos. Belial pensa que o Senhor Rei Demônio deve querer destruir o sistema político e a aliança da humanidade, derrotando assim completamente a humanidade sem esforço. Verdadeiramente digno do Senhor Rei Demônio, possuindo o poder de obliterar o mundo com um só golpe, mas escolhendo saboreá-lo lentamente. Baobao lembra, agora precisamos cooperar com ele fingindo ser um fraco inútil. Ao ouvir sobre interpretação de papéis, Belial fica ainda mais animado. Como o Senhor Rei Demônio especificamente resgatou seu ovo dos humanos, ele deve ter uma visão profunda. Neste momento parece que ouço alguém falando na sala de estar. Eu me seco e saio para olhar. Vejo uma pequena figura em pé ao lado de Baobao na mesa. Mestre, você voltou. Depois de saber que ela saiu de um ovo deixado por um chefe de campo, eu planejava vendê-la por dinheiro, então digo que tenho outras maneiras de ganhar dinheiro. Eu digo para ela explicar em detalhes. No segundo seguinte, ela começa a crescer lentamente, seu corpo irradiando uma deslumbrante luz dourada.
Neste momento, do lado de fora da janela, minha entrega de comida chega. Belial também voltou ao tamanho normal, montando em mim. Esta cena é testemunhada pela pessoa da entrega do lado de fora do vidro. Então, recebo uma confirmação da pessoa da entrega. Ele então rapidamente coloca a comida e vai embora apressadamente. Eu não posso me dar o trabalho de explicar para esse tipo de NPC. Continuo perguntando a Belial qual é o bom método de ganhar dinheiro que ela tem. Com ela, aprendo que ela tem uma habilidade especial. Ela diz que vai demonstrar isso agora mesmo enquanto canta silenciosamente. Um par de chifres realmente cresce novamente na cabeça dela. Então ela se ajoelha na cama e me oferece esses chifres com as duas mãos, dizendo-me para pegá-los e vendê-los por dinheiro, e acrescenta que os chifres dela podem crescer novamente todos os dias. Ela implora para que eu não a venda. Eu rapidamente dou um passo à frente e ajudo ela a levantar-se. Tocando meu coração, eu digo: menina boba, como eu poderia suportar vender alguém tão fofa como você? De agora em diante, adoto Belial como meu segundo animal de estimação, embora ela precise comer 3 frangos assados diariamente quando ela se transforma em forma mini, só precisa de 3 bolachas. Então, de agora em diante, exceto ao colher chifres, vou mantê-la em forma mini. Belial então pergunta qual é meu próximo plano. O coração de Baobal treme. Perguntar diretamente assim exporia o disfarce do Senhor Rei Demônio. O jogo normal é para jogadores subirem de nível e enfrentarem masmorras, mas devido a um erro do sistema, não posso subir de nível ou equipar equipamentos, então só preciso sobreviver. Entendi, ficar parado e observar como as coisas se desenvolvem, mas ao mesmo tempo, acumular riqueza suficiente para poder contratar outras equipes para me ajudarem nas masmorras mais tarde. Eu planejava originalmente ganhar dinheiro vendendo equipamentos com minhas habilidades de produção no máximo, mas ainda é início de jogo. Outros não podem pagar por itens tão caros. Então, Belial, você é muito importante para mim agora. Sendo tão valorizada pelo Senhor Rei Demônio, seu coração floresce de alegria. Aos meus olhos, os chifres que ela regenera diariamente são uma fonte contínua de renda. Na manhã seguinte, colho os novos chifres de Belial para vender por dinheiro. Ela está na pequena varanda, observando a minha figura se afastando, pensando como é maravilhoso ajudar o Senhor Rei Demônio. Neste momento, a gangue do pássaro no centro da zona segura emite uma luz deslumbrante. Isso sinaliza outro NPC de alto nível descendo à Terra. Ele é o Bispo Putti da Igreja Moxie, o segundo NPC de alto nível a descer à Terra depois do Sr. Roland. Roland lidera muitos NPCs para cumprimentá-lo. Com a adição de Putti, o contra-ataque da humanidade pode começar. Uma vez que outros NPCs de alto nível descem sucessivamente, derrotar o Rei Demônio estará bem próximo. Putti os vê e sorri com desdém. Ele acha que Roland está fazendo uma tempestade em copo d'água. O rosto de Roland escurece, e ele pergunta o que Putti quer dizer. Putti acredita que a profecia diz que o Rei Demônio nasceria como um bebê. Quão forte pode ser um bebê? É por isso que a organização concordou em deixar você descer à Terra primeiro para a assassinação. Essa conversa sobre o Rei Demônio ser muito poderoso é apenas sua desculpa para o fracasso, Roland. Ele até diz na cara de Roland que ele não merece o título de esperança da humanidade. Neste momento, um NPC entra urgentemente, relatando que um monstro de nível 89 apareceu ao sul da zona segura. Ele se autodenomina um dragão, mas na verdade é um lagarto mutante. Ele destruiu 8 postos avançados, causando mais de 4.000 baixas de jogadores e 89 mortes de NPCs, solicitando que Lord Roland providencie rapidamente suporte. Ao saber disso, Roland imediatamente parte. Antes de sair, ele avisa Putti. O Rei Demônio é milhares de vezes mais forte do que se imaginava. Assim que se prepara para sair, ele atribui a tarefa de monitorar os movimentos do Rei Demônio ao NPC número 007. Este NPC produzido em massa nunca imaginou que receberia uma tarefa tão importante. Ele pergunta a Roland se quer que ele siga o Rei Demônio. Idiota. O poder do Rei Demônio é imenso, segui-lo seria certamente descoberto. Apenas mande o 007 ir diretamente e perguntar ao Rei Demônio. Mas se perguntarmos diretamente, ele não nos dirá voluntariamente, certo? Roland tira uma caixa de presente vermelha para ele levar. 007 segura pensando, é este o lendário presente de que os humanos falam? Roland também lhe diz que isto contém a claw do dragão sagrado Maia, que é um tesouro da sua família, e diz que já obteve o consentimento do seu pai. 007 não esperava que um item tão precioso fosse dado. E do próprio Lord Roland, a esperança da humanidade, isso é humilde demais. Finalmente, ele diz a 007 para prevenir o Rei Demônio de prejudicar os civis, enquanto ele estiver fora. No entanto, toda a conversa deles é ouvida por Putti na varanda. Ele não pode deixar de lamentar. Que pena. A esperança da humanidade caiu como um personagem em um mangá de comédia. Depois que Roland vai embora, 007 secretamente decide completar a missão. Assim que ele sobe na bicicleta para ir embora, de repente é parado por uma voz. Olhando para cima, é o Bispo Putti chamando-o. Depois de descer, Putti diz que também irá com ele. Ele quer ver com seus próprios olhos quão poderoso esse chamado Rei Demônio invencível é. Os dois então chegam à minha porta. Putti inicialmente pensa que eles encontraram uma sala neste prédio para conter o Rei Demônio. Então ele olha para o jardim ao redor do perímetro do prédio. Essas faixas verdes são bastante espaçosas, estabelecendo uma distância de segurança para evitar que ele machuque os outros na zona segura. Devo dizer, você considerou isso com bastante cuidado. 007 diz a ele. Todo o prédio foi comprado pelo Rei Demônio, incluindo o jardim que você acabou de apontar, Bispo Putti. Depois de ouvir isso, Putti quase se molha. Um equipamento de nível lendário vende para lojas por 680 moedas de ouro. Isso poderia comprar uma mansão assim no centro da zona segura? Isso é obviamente errado. 007 diz a ele que Belial é o penúltimo chefe da masmorra final do jogo. Equipamento que ela deixa cair, teoricamente, não seria obtido por jogadores no início do jogo. Uma mansão que custa menos de 1000 moedas de ouro no início do jogo, mas no final do jogo custaria pelo menos 756 bilhões, 35 milhões, 412.663 moedas de ouro. Putti realmente não consegue entender. Que tipo de Rei Demônio viria para o território humano para investir em imóveis? É para arrecadar fundos antecipadamente para construir um exército destruidor de mundos? Ele não esperava que o Rei Demônio tivesse tal habilidade econômica. Ele então diz ao 007 para pedir ao Rei Demônio para vir cumprimentá-lo.
007 diz a Pucci para apenas observar de longe e absolutamente não fazer nenhum movimento perigoso. Um mero NPC produzido em massa se atreve a me dar ordens? Quando eu voltar para a Cidade do Céu, vou relatar a meus superiores a indulgência de Roland com o Rei Demônio. Quando ele se vira, 007 já desapareceu. Em seguida, ele vê 007 segurando a garra do dragão sagrado Maia. Não para o Rei Demônio, mas para agradar um dos pequenos subordinados do Rei Demônio. Agente 007 apresenta a caixa de presente dizendo: Lord Roland pediu para trazer isto para você. Balbal não consegue lembrar quem é Roland por um momento. Pucci acha que o cérebro de Roland deve estar quebrado, usando o tesouro da família para agradar essa criatura que come, dorme e lambe sua traseira. Balbal pensa em cooperar com a infiltração do mestre na humanidade. Podemos muito bem conversar com eles por um momento. Pergunta: é aquele o cara que intimida os fracos e é severo com os subordinados? Balbal confundiu King Hanwha com Roland. 007 pensa e diz: sim, é ele. Ele então apresenta a garra do dragão sagrado Maia. Balbal pega e acrescenta um galho para usar como coçador de costas. 007 pensa: quão poderoso alguém deve ser para usar um item do nível lendário como um coçador de costas? Pucci ao lado não aguenta mais assistir. Essa criatura que não conhece seu lugar, sem lhe dar uma lição, realmente acha que é superior. Enquanto ele se prepara para lançar o julgamento da luz sagrada em Balbal, Balbal diz que o que quer que tenham a dizer pode esperar. O agente 007 está prestes a perguntar a Balbal se o Rei Demônio tem algum plano recente para destruir o mundo. Balbal interrompe. Dizendo que de repente tem algum trabalho, Pucci se vira para olhar o céu e descobre algo voando em direção à cidade. Olhando de perto, é aquele monstro de antes. Como esse monstro apareceu aqui? Roland não foi interceptá-lo? Onde ele está? Há apenas alguns minutos o dragão voava no céu, enquanto Roland o perseguia no chão. O dragão continuava voando. Roland continuava perseguindo? Quando estava quase alcançando, Roland salta de seu veículo, então puxa sua espada para atacar o dragão. O dragão percebe isso e balança sua cauda para contra-atacar Roland. Embora Roland bloqueie o golpe, o impacto poderoso o manda de volta ao chão, mas ele rapidamente se levanta e continua a perseguição. Mas agora, o dragão já voou para longe. Depois de voar, o dragão segue diretamente acima da zona segura cheia de novatos. Ele declara que não tem interesse nos fortes e só gosta de intimidar os fracos. James Bond vê o dragão quase alcançando o chão e pergunta urgentemente a Pucci o que fazer. Pucci diz a ele para não se preocupar. Esta é uma zona segura com proteção do sistema fornecida pela Bertgang. Mas ao virar para olhar, Bertgang foi torcido em forma de coração. Bispo Pucci, você chegou tarde, então pode não saber. No primeiro episódio, Lord Roland ativou à força as sanções do sistema Bertgang contra o Rei Demônio, o que fez com que ficasse assim. Agora, sem proteção do sistema, todos os jogadores de nível baixo na zona segura morrerão. No segundo seguinte, o dragão lança um ataque devastador em direção ao chão. Ao mesmo tempo, os olhos de Balbal brilham enquanto olha para o céu. Olhando para cima, dispara um canhão de luz comum no dragão. Este canhão de luz comum instantaneamente vaporiza o dragão em pó. Roland, ainda perseguindo o dragão, não acredita nos próprios olhos ao testemunhar isso. 007 e Pucci ficam de queixo caído ao ver Balbal destruir instantaneamente aquele monstro de nível 89 com um único golpe. Depois de completar tudo isso, Balbal se senta e diz para eles continuarem a conversa anterior. O que você ia perguntar agora há pouco? Neste momento, o 007 ainda não se recuperou do choque. Pucci está grato que seu ataque anterior não foi lançado, pensando que os deuses realmente o protegem. Ele então apressadamente apresenta a Balbal a cruz geracional de sua família, junto com a escritura de propriedade de sua cidade natal e sua conta de pensão. Então ele gesticula para 007. Qualquer informação que você quiser, pergunte rápido. Vendo sua sinceridade, Balbal diz para eles perguntarem o que quiserem. Só queremos perguntar se você tem algum plano de atacar a zona segura em breve ou algum plano de destruição mundial para que possamos nos preparar mentalmente com antecedência. Pucci não esperava que 007 perguntasse tão diretamente. Ainda mais inesperado, Balbal realmente diz: por enquanto não. O Sr. Rei Demônio só quer ganhar algum dinheiro a curto prazo. Já terminou de perguntar? 007 diz que sim, depois se retira. Pucci não pode acreditar que o tesouro da família de Roland, mais seu crucifixo ancestral, mais um apartamento na Cidade Celeste e toda a sua futura pensão, tudo isso por apenas esta única pergunta. Enquanto isso, 007 está super satisfeito porque completou perfeitamente a tarefa atribuída pelo Lord Roland, ao menos confirmando que o mundo não será destruído hoje. À noite eu volto para casa com as moedas de ouro ganhas com a venda dos tentáculos de Belial. Vejo o Balbal sentado sozinho na porta da frente. Eu chamo este gato estúpido para voltar para dentro comigo. Quando estamos de volta, Balbal não usa a caixa de areia novamente. Eu me viro e o pego no flagra. Eu já te disse tantas vezes para fazer suas necessidades na caixa. No segundo seguinte, eu pego seu rabo e o jogo para fora. Abro a porta, jogo lá fora e digo que ele vai dormir lá esta noite. Assim que fecho a porta e volto pra dentro, Belial se aproxima, pronta para cuidar do meu descanso, mas digo a ela que não há necessidade disso. Ela flutua no ar, todo o seu corpo envolto em luz. No segundo seguinte, ela se transforma de volta em sua forma miniatura. Então, ela alegremente se aconchega em meu ouvido e adormece. Isso deixa meu gato de estimação do lado de fora da porta, sem dormir durante a noite. À medida que a noite passa, as lágrimas de Balbal secam. Quando eu acordo, encontro Belial ainda dormindo. De repente percebo que ela realmente parece bastante bonita assim, então noto algo debaixo do travesseiro. Eu puxo e descubro que é um diário. Quem diria que esses bichinhos no jogo poderiam até escrever diários? As primeiras páginas estão cheias de expressões de amor pelo Sr. Rei Demônio. Parece que ela realmente adora esse Rei Demônio. Ao folhear mais pra trás, encontro descrições das batalhas dela com Roland. E a escrita é extremamente violenta e gráfica. Um frio corre pela minha espinha enquanto leio. Quando viro para a próxima página, vejo uma foto extremamente horrível. Aterrorizado, rapidamente coloco o diário dela de volta. Quase esqueci que ela é na verdade um demônio aterrorizante. Depois que vou embora, Belial para de fingir que está dormindo. Ela deixou o diário exposto de propósito para que o Sr. Rei Demônio o visse, transmitindo através do diário o amor que não pode expressar em voz alta. Como resultado, naquela mesma noite, eu a jogo para fora para passar a noite. Depois eu trago Balbal de volta para a cama. Neste momento, ainda acho que Balbal é o melhor. Belial fica sozinho lá fora, ouvindo os sons alegres de dentro.
Ela não consegue entender por quê. Enquanto isso, o esquadrão humano mais forte discute de qual lado se juntar em um telhado. Lord Shei não só curou nossos ferimentos, mas também aumentou nossos níveis, atributos e classes. Isso é algo que apenas um trapaceiro poderia realizar. Em outras palavras, precisamos nos tornar os lacaios do Rei Demônio. Estamos escolhendo o time certo. Neste momento, Xiaoyan diz a todos para olharem para o céu. Algo parece estar voando em nossa direção. Está muito longe para discernir o que é. Lu Ju ativa sua habilidade de classe, Olho do Atirador. Ele vê um demônio com uma aparência pequena e infantil, mas de nível extremamente alto. Eles não sabem que a figura que se aproxima é um dos 7 senhores dos demônios. O demônio de nível 101 da classe chefe, Babilônia. Como seus subordinados não conseguiram encontrar o Rei Demônio, ela decidiu ir pessoalmente desta vez. Como o desaparecimento do Rei Demônio está relacionado a Roland, ela planeja capturar Roland e interrogá-lo. Lu Ju vê que Babylon está indo em direção à zona segura. Ela deve estar procurando pelo Rei Demônio. Desde que Ken Haoran escolheu juntar-se à facção do Rei Demônio, ele e Babilônia são tecnicamente colegas agora. Ele quer imediatamente estabelecer boas relações e se prepara para cumprimentar a Babilônia. Quando Babilônia avança apressadamente, ela nota o que parecem ser pessoas à frente. Olhando mais de perto, ela vê 4 jogadores humanos. Ela pensa que eles devem ter aprendido sobre sua chegada e montado uma emboscada. Mas quando ela vê os níveis deles, não pode deixar de se sentir intrigada. O servidor está aberto há menos de 3 dias, mas alguém já está no nível 24. Esses gênios devem ser eliminados na fonte. Ela muda de direção e lança um chute voador direto em Ken Haoran. Ken Haoran a vê voando em sua direção e a cumprimenta amigavelmente. Ele está prestes a perguntar se ela está procurando pelo Sr. Rei Demônio, mas antes que ele possa terminar de falar, um chute acerta seu abdômen. O impacto faz Ken Haoran voar para outro prédio. Após o pouso da Babilônia, Lu Ju está prestes a explicar, mas no segundo seguinte, ela já está na frente dela. Sem deixar ela falar, outro chute atinge seu abdômen. Ela também é arremessada a centenas de metros pelo impacto poderoso. Vendo isso, Xiaoyan rapidamente lança um feitiço de cura em Lu Ju, mas Babilônia não dá a ela a chance. Quando está prestes a eliminar Xiaoyan com um único golpe, uma figura aparece e bloqueia o ataque. Babilônia não consegue imaginar o que poderia bloquear seu ataque. Olhando de perto, ela vê que é a Corrente Sombria, o assassino. Corrente Sombria diz a ela para deixar as pessoas terminarem de falar primeiro. Enquanto isso, Babilônia se pergunta se assassinos podem usar escudos. Mesmo com um escudo, não deveria ser possível bloquear aquele ataque de frente. Quando a luz se dissipa, ela finalmente vê a arma na mão de Dark Current. É na verdade um frango assado. Enquanto isso, Ken Haoran, graças à sua classe de patife, pode ficar imune a um ataque letal. O tempo de espera é de 30 dias. Levantando-se, ele diz a Dark Current para explicar rapidamente. Dark Current diz a Babylon: este não é apenas um frango assado. Então, o que é? É um presente do Lord Ciei. É a prova do favor do Lord Ciei. Enquanto fala, ela ataca continuamente Babylon com o frango assado que eu dei a ela. Então ela recua vários metros, reunindo seu poder. Ela lança um corte rápido para frente. Babilônia vê a situação piorando e imediatamente recua centenas de metros. Corrente Negra levanta o frango assado na mão, chamando este golpe supremo de golpe do juramento de vitória. Quando o golpe atinge, uma marca aterrorizante é deixada no chão. Este frango assado aparentemente comum conseguiu derrubar um demônio superior de nível 101. Sr. Shi, você deve ter previsto esta crise e me concedido tal tesouro. Após assistir a tudo isso, Ken Haoran fica sem palavras. Se você tem tempo para todas essas falas dramáticas, apenas explique a situação claramente. Também fazemos parte da facção do Rei Demônio. Você só precisava dizer essa uma frase. Enquanto isso, Babylon sofreu alguns danos por descuido. Ela nunca esperava que um jogador abaixo do nível 30 possuísse tanto poder. Será que estão usando hacks? Não, ainda não encontrei o Sr. Rei Demônio. Eu absolutamente não posso cair aqui. Com esse pensamento, ela explode com um poder imenso. Ela entra diretamente na segunda fase do chefe. Porcentagem de sua razão é perdida. Todos os atributos aumentam em 120%, e agora todo o corpo dela está revestido de armadura. Não podemos absolutamente deixá-la entrar em modo Berserk, ou realmente não poderemos nos comunicar. Ken Haoran avança rapidamente e corre para a frente de Babilônia. Ele grita que sabe onde o Rei Demônio está. Enquanto isso, estou fazendo uma massagem no meu animal de estimação Baobao, quando por acaso vi Babylon fora da janela. Transformação completa. Olhando para sua silhueta, parece um pouco familiar. Baobao diz que pode tê-la visto em algum anime. Mas Babylon não sabe que o primeiro esquadrão humano já desertou para a facção do Rei Demônio. Como capitã, Ken Haoran rapidamente fez Xiaoyan explicar para ela. Então Xiaoyan conta a Babylon sobre como eu curei suas feridas com um curativo de padrão fantasma naquele dia, e como o curativo até aumentou seus níveis. A partir desse momento, eles decidiram se submeter ao meu poder esmagador. Depois de ouvir isso, Babilônia cai em um silêncio mortal. Além de trapacear, agora você está tentando mentir pra mim também? Pelo menos invente uma história com lógica. Com isso, ela se prepara para derrubá-los todos com um soco. Neste momento, Ken Haoran rapidamente tira uma foto, dizendo que tem provas. Ele explica que a pessoa na foto com eles é o Lorde Rei Demônio. Babylon tira o retrato do Rei Demônio que Belial desenhou para comparar. Ao descobrir que é completamente diferente da foto, ela fica furiosa. Ela entra diretamente na terceira fase do chefe. Não só o tamanho dela aumenta em 1500%, o alcance do ataque aumenta em 2000% e ela perde completamente toda a razão. Malditos humanos ousam usar trapaças e ambush meal, nivele tudo dentro de 160 km ao chão. Vendo que a negociação é inútil, Ken Haoran chama Dark Current para bloquear, mas ele não esperava que o frango assado que eu dei a eles fosse de uso único. Já está começando a dissipar. Ao mesmo tempo, ele recebe uma notificação de que Lu Ju saiu da festa. Assim como o ataque da Babilônia está prestes a acontecer, um feixe de laser aparece de repente e o neutraliza. Todo mundo olha para cima para ver de onde veio o laser. Eles descobrem que é o meu gato de estimação montado em Belial.
Balbal vem antes de Babilônia e grita para o aliado parar. Sua destruição aqui vai arruinar os planos do Lorde Rei Demônio. Mas Babilônia age como se não tivesse ouvido, entrando no modo Berserk. Então ela libera poder de fogo concentrado em Balbal. Balbal só pode desviar enquanto tenta explicar. O Lorde Rei Demônio está atualmente disfarçado como humano, infiltrando-se na zona segura. Ele está preparando uma estratégia de plano abrangentes. Se você parar, posso levá-lo para ver o Sr. Rei Demônio agora mesmo. Mas Babilônia continua atacando como se ainda não tivesse ouvido, porque de sua perspectiva, ela só vê um gato laranja indo miau, miau, miau. Neste ponto, Balbal está começando a perder a paciência. Ele estende a pata, revelando suas garras afiadas. No segundo seguinte, ele realmente pega o laser da Babilônia com suas patas de urso, e até reflete o laser de volta para ela. A explosão resultante engole centenas de quilômetros ao redor deles. A onda de choque alcança até o centro da zona segura. Mas eu só sinto uma brisa refrescante e fria. Segurando as 12 moedas de ouro acumuladas da venda de chifres, me sinto bastante contente. Mais um dia tranquilo, de fato. Enquanto isso, Babilônia foi atingida e perdeu toda a capacidade de combate. Belial segue Balbal até a cratera. Ela pergunta se Babilônia pode ouvir direito agora. Com apenas um fio de saúde restante, Babylon diz que não entende nada de linguagem de gato. Só então Balbal se lembra que esqueceu de mudar de idioma. Ele se vira para perguntar a Belial por que ela não o lembrou, mas Belial está tão imersa em seu papel que esqueceu que pode falar. Babilônia vê que Belial está realmente viva e pede sua ajuda para resgatar o Sr. Rei Demônio. E enquanto isso, explodir a zona segura em pedaços. Eu vejo que você realmente tem um desejo de morte. Enquanto isso, enquanto Ken Haoran celebra ter sobrevivido mais uma vez, Lu Ju, que anteriormente traiu e fugiu, volta voando. Ele não consegue deixar de lembrar como ele só sobreviveu à ira de Balbal graças ao Sr. Rei Demônio na época. Ele não consegue imaginar que um gato doméstico acima do peso é na verdade um monstro incrivelmente poderoso. Ao se virar, ele vê uma corrente escura ainda mergulhada em tristeza por perder o frango assado. Agora Balbal já explicou toda a situação para Babylon, mas quando eu volto para casa, encontro Balbal desaparecido, e Belial também não está em lugar nenhum. Assim que estou pensando que algo pode ter acontecido com eles, minha campanha toca de repente. Eu verifico o monitor e vejo que é o cara que me ajudou a explorar aquela masmorra da última vez. Depois de abrir a porta, agradeço a ele com lágrimas nos olhos por salvar Balbal mais uma vez e por trazê-lo de volta. Eles acham que estou atuando novamente e apenas seguem o jogo. Eu digo a Ken Haoran que ele pode simplesmente me chamar de Ark. De agora em diante, somos melhores amigos, então eu os convido a entrar e se sentar. Neste momento, Ken Haoran diz que eles me trouxeram um pequeno animal de estimação como presente. Com isso, ele tira a Babilônia em sua forma miniatura. Quando Babilônia me vê, seus olhos brilham. Eles dizem que ela é um pequeno animal de estimação para mim. Ao ver outro demônio, não posso deixar de pensar no Diário Sangrento de Belial. Então eu digo que minhas condições atuais são um pouco difíceis, e não posso ter outro animal de estimação. Por que vocês não ficam com ela? Babilônia não consegue esconder sua tristeza e decepção por ter sido rejeitada pelo Sr. Rei Demônio. Depois de finalmente encontrar o Rei Demônio, ela precisa encontrar uma maneira de ficar ao seu lado. Então me oferece seus chifres. Os chifres de um grande demônio podem ser vendidos por um bom preço agora. E ela diz que seu metabolismo é rápido. Ela pode produzir 3 pares por dia. Olhando em seus olhos sinceros, penso por 2 segundos e meio. Eu aceito decididamente como um animal de estimação. Digo a todos para entrarem e se sentarem. Assim mesmo, Babilônia se junta a essa família, assim como Belial. Mas no momento em que entram na minha casa, eles de repente sentem uma aura opressiva e assustadora. Acho que eles estão impressionados com a quantidade de coisas que tenho em casa. Então eu explico que essas são apenas algumas armas básicas que eu fiz enquanto praticava forjar. Depois de ouvir minhas palavras, Ken Haoran começa a suar frio. Qualquer uma dessas seria uma arma invencível no jogo atual. Depois eu apresento a eles algumas peças de armadura e algumas marionetes que fiz enquanto praticava escultura. Ken Haoran e os outros pensam, isso não é uma casa, é praticamente um arsenal. Em seguida, digo que originalmente queria vender esses itens na feira. Mas vender barato significa prejuízo, e vender caro significa não ter compradores. Então, não tive escolha senão acumulá-los em casa. Pegue os que quiser, mas apenas os básicos na sala de estar. Estou planejando tentar vender os intermediários e avançados mais tarde. Ken Haoran não pode acreditar que essas armas são consideradas básicas aos meus olhos. Mas pensando bem, até mesmo o frango assado dado ao Dark Current conseguiu repelir o grande demônio Babilônia. Então, equipamentos forjados seriamente sendo contra o céu não é realmente surpreendente. Então ele diz educadamente, como poderíamos aceitar isso? É verdade, as recompensas que você obtém ao matar monstros devem ser muito melhores do que as que eu faço. Assim que estão prestes a se sentar, eles percebem que até mesmo o sofá tem energia demoníaca. Eu digo a eles que o sofá também é feito à mão por mim. Não seja tímido, por favor, sente-se. Depois que Ken Haoran se senta, ele percebe que quase tudo na minha casa, toda a casa é um artefato demoníaco. Pode ser que o edifício inteiro sob seus pés tenha se tornado um artefato demoníaco. Até mesmo a água que Belial acabou de trazer parece conter uma poderosa magia maligna. Eu digo a eles que isso é porque eu queria economizar nas contas de água, então cavei um poço no quintal e o chamei de Poço Eterno. Ken Haoran não se atreve a imaginar o quão poderoso eu realmente sou. Só de dar um nome a um poço, ele realmente se tornou o Poço Eterno contendo magia poderosa. Anteriormente, ele ainda estava hesitando em se juntar à facção do Rei Demônio. Nesse momento, está completamente claro que o ser diante deles é simplesmente poderoso demais. Somente ao aceitar sua lealdade, eles podem sobreviver neste mundo. Depois de deixá-los tomar um gole de chá, eu falo. Ouvi dizer que houve uma batalha intensa não muito longe da zona segura. Foi aquele em que vocês capturaram Babilônia? Ao ouvir isso, Ken Haoran se preocupa que o Rei Demônio possa culpá-lo. Quão impressionante uma luta tão intensa. Ken Haoran acha que estou os repreendendo, tão assustado que ele está gaguejando e mal consegue falar. Imediatamente sigo dizendo, felizmente o desfecho foi bom. Que maravilhoso que você sobreviveu e pode tomar chá aqui comigo. Ken Haoran acha que estou elogiando-o por vir relatar imediatamente, então ele diz que veio sem atrasar nenhum minuto. Então quero parabenizá-lo por ter sobrevivido. Ao ouvir isso, Ken Haoran pensa, quer dizer, aceitei a aliança deles. Ele se alegra secretamente. Depois de pedir para eles tomarem mais um gole de chá, pergunto à Corrente Sombria se ela já comeu o frango assado que dei a ela da última vez. Ela acredita que o Sr. Rei Demônio sabe claramente cada detalhe da batalha anterior. Ele sabe que ela já usou o golpe do juramento da vitória. Vendo que ela realmente comeu, digo, ainda tenho alguns sobrando.
Mantê-lo só ocupa espaço, então vou compartilhar mais com você. Com isso, dou ao Dark Current mais 20 frangos assados de nível máximo e dou 20 a cada um dos presentes. Ao generosamente conceder tais tesouros preciosos a nós, Senhor Rei Demônio, eu nunca desapontarei seu favor e não vou permitir que eles desapontem também. Kinhauran sente um arrepio na espinha com o olhar dela, com medo de que ela possa trair os companheiros de equipe novamente algum dia, quando estiverem felizes. Neste momento, a campanha toca de repente. Pelo monitor da porta, vejo que é Roland, o NPC mais forte da humanidade. Ele ouviu que houve uma pequena escaramuça lá fora agora há pouco, e veio especificamente para verificar. Vendo isso, eu rapidamente abro a porta para recebê-lo. Justo quando Roland está prestes a entrar, ele de repente vê Belial na minha bolsa. Ele pensa, eu não matei Belial naquela época, por que ela está aqui e há até outro? Olhando para baixo, ele também descobre que todo este prédio se tornou um artefato demoníaco. Quando entra na sala, encontra cheia de todos os tipos de suprimentos de guerra de alta qualidade. Ele pensa que estou definitivamente me preparando para destruir o mundo. Ele já transformou todo este prédio em uma base. Poderia ser que o lado dele fez algo errado e irritou o Rei Demônio? Finalmente ele decide que deve me manter estável. Após Roland entrar, ele encontra o primeiro esquadrão humano aqui também. Ele pensa que eles realmente notaram a anomalia do Rei Demônio antes dele e já vieram para a casa do Rei Demônio para reunir informações. Realmente digno de ser o primeiro esquadrão humano. Como excelente, vamos trabalhar juntos para parar o plano de fim de mundo do Rei Demônio. Finalmente, ele dá a Kinhauran um olhar significativo. Mas o que Roland não sabe é que esse chamado primeiro esquadrão humano já desertou para a facção do Rei Demônio. Como acabaram de ter uma grande batalha com a raça demoníaca, tento gentilmente confortá-los, mas Roland acha que estou zombando deles deliberadamente. Este mundo é tão interessante. Eu realmente não quero que isso seja destruído assim, mas estou impotente. Cabe a vocês todos trabalharem duro e salvarem este mundo. Roland acha que eu quero destruir o mundo porque estou muito entediado. Então, depois de algum conflito interno, ele pergunta se acho elfos interessantes o suficiente. Estou um pouco chocado. Este jogo realmente tem elfos? Roland diz que conhece uma área não explorada chamada Reino Antigo dos Elfos. Se procurarmos lá, devemos ser capazes de encontrar alguns. Ao ouvir isso, minha curiosidade é imediatamente despertada. Se houver uma chance, eu realmente gostaria de ver como são os elfos. Vendo meu interesse, Roland diz que vai pegar um pra mim. Kinhauran pensa. Que espetáculo é esse, Roland? A esperança da humanidade sendo tão humilde diante do Rei Demônio. Vendo Roland pensar tão bem de mim, fico bastante feliz. Mas sei que sou apenas um novato. Se você quer forjar o futuro da humanidade, deveria realmente estar olhando para ele. Com isso, volto meu olhar para Kinhauran ao meu lado e digo que eles são atualmente o esquadrão humano mais forte. Kinhauran acha que eu entendi mal sua relação com Roland e está prestes a explicar, mas Roland o interrompe primeiro. Digno de ser o Sr. Tia, nada escapa ao seu olhar. Já estabeleceu uma cooperação profunda com o primeiro esquadrão humano. Tendo acabado de se juntar à facção do Rei Demônio, Kinhauran agora quer matar Roland. Como foi descoberto, não há mais necessidade de escondê-lo. Claramente não entendo o que Roland quer dizer com isso, mas ele imediatamente diz que irá junto com Kinhauran e eles. Eles definitivamente cooperarão perfeitamente para alcançar seu objetivo. Ouvindo isso, eu rio com vontade. Eu sabia que vocês foram feitos um pro outro. Então eu os vejo sair pela porta. Quando a porta se fecha, Kinhauran parece que engoliu algo desagradável. Ele pensa que foi completamente confundido pelo Rei Demônio como uma facção inimiga. Roland pensa que foi assustado pelo mal e arrogância do Rei Demônio. O Rei Demônio, ao notar nossa cooperação, não pode ser ajudado. Contanto que traga um elfo, ainda há esperança. Antes que ele possa terminar, Kinhauran soca a parede atrás dele. Você fez isso de propósito, não foi? Roland parece completamente confuso. Eu não sei onde você encontra coragem para falar comigo assim. Mas Kinhauran se atreve a ser tão ousado porque tem sua própria carta na manga. Com isso, a luz começa a se reunir na palma da mão dele. No segundo seguinte, ele puxa o frango assado que eu dei a eles. O que Roland não sabe é que esses frangos assados foram feitos com minhas habilidades de produção de nível máximo. Mas Roland pensa que ele está tentando ganhar favor, então ele diz que não está com fome. Seus colegas de equipe avançam para mediar, mas ele os interrompe. Ele sabe que não pode realmente entrar em conflito com Roland, ou isso arruinaria o plano do Sr. Rei Demônio de infiltrar-se na humanidade. Roland não entende por que eles estão infelizes. Eles deveriam se sentir honrados em cooperar com ele, o guerreiro mais forte da humanidade. Então ele revela seu plano. Entre no mapa não aberto, capture um elfo e apresente-o ao Rei Demônio para atrasar o plano de destruição mundial do Rei Demônio. Ouça isto. Alguma parte disso soa como algo que um cara bom diria? Neste momento, Shao Yuan lembra Kinhauran. O Sr. Rei Demônio parecia querer intencionalmente que cooperássemos com Roland. Em seguida, eles abrem um canal privado para se comunicar. Na verdade, o Sr. Rei Demônio pode ter dito isso casualmente. Mas ele é o Rei Demônio. Cada palavra e ação dizem respeito ao destino do mundo. Como ele pode brincar com isso? Eu entendo. O Sr. Rei Demônio quer que encontremos uma chance de derrotar Roland diretamente. Você acha que nós de nível 20 podemos vencer Roland de nível 101? Vendo que terminaram de discutir, Roland pergunta se eles vão cooperar e diz que toda a experiência, equipamentos e ouro ao longo do caminho serão deles. Kinhauran acha que eles só podem cooperar com Roland por enquanto, então ele concorda. Mas não há necessidade de apertar as mãos, porque ele tem medo que o Sr. Rei Demônio possa entender mal novamente. Vejo da varanda enquanto eles saem juntos, pensando quão maravilhoso. Eles parecem realmente gostar um do outro. Devo me apegar firmemente a esses dois poderosos aliados, Roland e a primeira equipe humana. Caso contrário, quando eu encontrar problemas, não saberei a quem recorrer para pedir ajuda. Sou um gênio. Atrás de mim, meus bichos pensam. Embora não saibamos o que o Sr. Rei Demônio está fazendo, ele realmente é um gênio. Logo, Roland e os outros chegam ao antigo reino élfico. Até mesmo Roland, o NPC mais forte, não sabe o que está atrás desta porta. A única certeza é que os monstros dentro superam em muito o nível da versão atual. Eles podem até ser de nível mais alto do que os demônios que desceram à Terra. Roland começa a explicar a história do jogo para eles. Os chamados elfos eram uma raça ramificada que existia em nosso mundo, além de humanos e demônios. Vendo suas expressões confusas, Roland pergunta: a história principal explica tudo isso? Você não assistiu? Claro, pulamos tudo isso para acelerar nosso progresso. Caso contrário, como poderíamos adiantar os outros para nos tornarmos a primeira equipe? Roland explica que as habilidades e a tecnologia da humanidade vêm de uma divindade chamada Moxie.
A humanidade e a brutal raça demoníaca estão em guerra há milhares de anos. Durante esse tempo, outras raças competindo com humanos e demônios por recursos gradualmente foram extintas. Mas na verdade, havia uma raça que podia enfrentar tanto humanos quanto demônios. Os elfos, que podiam usar o poder da natureza. Essa era uma energia poderosa que poderia mudar o equilíbrio. No entanto, a princesa elfa não se submeteria a nenhum dos lados. Ela se sacrificou e selou o poder élfico. Até hoje, os elfos se tornaram criaturas lendárias. Atrás desta porta é onde os elfos viveram uma vez. Mas se realmente há elfos lá dentro, nem mesmo Roland pode ter certeza. Kinhauran diz novamente a Roland: os avisos estão literalmente quebrando a caixa de diálogo. Estamos em que nível? E você quer nos levar aonde? Por que não nos leva direto pro céu? Roland tira as relíquias de família que trouxe. Com essas armas poderosas, podemos definitivamente derrotar os inimigos. E assim, a esperança da humanidade para agradar o Rei Demônio preparou um monte de itens malignos e liderou um grupo de jogadores sorrateiros para uma área restrita para capturar elfos. Roland acabou de dizer: tente não entrar em combate quando Xiao Yuan, atrás dele, pisa em uma armadilha. No segundo seguinte, um monstro de elite nível 102 aparece diante deles. Ele fala, avisando Roland para não perturbar o sono dos elfos. Se você sair agora, posso poupar suas vidas. Ao ouvir isso, Xiao Yuan imediatamente começa a se desculpar e diz que é toda sua culpa. Eles podem fazer o que quiserem com ela. Como o melhor guerreiro da humanidade, Roland naturalmente não teme nada. Ele lhes diz para recuar, observando os outros rapidamente se afastarem vários metros. Embora ele tenha pedido, ainda há um toque de decepção. Mas lidar com o monstro é mais urgente agora. Então ele puxa sua herança de família, o item de rank S, Módulo de Ruptura do Inferno. Após o uso, ele aumenta todos os atributos em 30% por 5 minutos. Mas depois, ele entra em um estado de fraqueza por 30 segundos. Melhorado, Roland empunha sua espada e ataca o monstro. Todos assistem enquanto ele realmente consegue suprimir esse chefe, mas por que a esperança da humanidade está usando itens demoníacos? Xiao Yuan originalmente queria ajudar, mas ao se virar, ela encontra Kinhauran já deitado. Enquanto isso, Roland, contando com o módulo de avanço do inferno, derrota o chefe sem dar chance de revidar. Assim que o chefe tem apenas um ponto de vida restante e está prestes a dar o golpe final, o tempo de buff de Roland termina, e ele entra em estado enfraquecido. A cena cai em um silêncio constrangedor, mas o chefe reage rapidamente. Primeiro, um soco manda Roland ao chão. Depois, ele puxa seu martelo de 20 metros. Ele bate levemente em Roland. Xiao Yuan grita: se não o salvarmos agora, ele realmente vai morrer. Assim que o chefe se prepara para atacar novamente, uma figura aparece bloqueando Roland. Roland olha para cima e vê que é realmente Kinhauran. Você deveria saber que não é páreo para ele. E por que está tirando o frango assado novamente? Kinhauran não lhe responde. Ele pega o frango assado que eu dei a ele e avança contra o chefe. Roland pensa que Kinhauran está tentando subornar o chefe com comida. Ele grita para ele voltar. Embora o método seja criativo, você não percebeu que o chefe e o frango assado são ambos pássaros? Enquanto isso, o chefe vê que Kinhauran está apenas no nível 26 e sente desprezo. Depois de avançar, Kinhauran primeiro usa o frango assado para se fortalecer. Então ele balança levemente o frango assado no chefe, cortando-o diretamente ao meio. Vendo isso, os olhos de Roland se enchem de descrença. Digno de ser um artefato divino concedido pelo Senhor Rei Demônio. Um tesouro tão incrível e ele nos deu 20 cada. Depois que Roland se levanta, ele ainda age duramente, dizendo que poderia ter feito isso depois de suportar o estado enfraquecido. Ele está muito confiante em sua capacidade de aguentar golpes. Em seguida, vem a coleta das recompensas por derrotar o chefe. Roland disse antes que todos os itens iriam para Kinhauran e eles. Depois de abri-lo, Kinhauran encontra não apenas muitas moedas de ouro, mas também materiais essenciais para o aprimoramento de equipamentos de fim de jogo. Mas, comparado aos frangos assados que o Sr. Rei Demônio deu, isso é apenas lixo. Ele sente cada vez mais sorte por ser capanga do Sr. Rei Demônio. Neste momento, Roland de repente fica pensativo. Então ele dá um passo à frente e pergunta: aquele item agora há pouco era tão poderoso? Claramente não é uma coisa comum. De onde veio isso? Não poderia ser do Rei Demônio? Poderia? A atmosfera instantaneamente esfria. Neste momento, Xiao Yuan avança nervosamente e diz: encontramos um baú de tesouro raro enquanto subíamos de nível. Basta inserir 999 moedas de cobre e você pode obter itens raros. Kinhauran antecipou que Roland perguntaria sobre a origem do item, então ele preparou uma desculpa com antecedência. Mas Lu Ju acha que encontrar um item em um mapa de nível 20 que pode facilmente matar monstros de nível 100, só um idiota acreditaria em tal mentira absurda. Com isso, ele se prepara para tirar seu frango assado e entrar em combate. Roland fica em silêncio por um momento, depois ele lhes diz para dividirem as recompensas enquanto ele vai à frente para explorar. Vendo que Roland realmente acredita nessa explicação, eles pensam: será que ele é realmente um idiota? Depois que Roland sai, Kinhauran fala: para o Sr. Rei Demônio nos dar itens tão poderosos é realmente incomum. Seus olhares se encontram no ar como se enxergassem através de tudo. Parece que o Sr. Rei Demônio realmente quer manter um elfo, por isso ele nos deu itens para ajudar a matar monstros. Porque a dificuldade deste mapa estava toda dentro das expectativas do Rei Demônio. Desde o início, ele sabia que não podíamos vencer sozinhos, então precisamos encontrar um elfo para mostrar ao Lorde Rei Demônio nossa sinceridade. Neste momento, Xiao Yuan os observa de trás, com um sorriso misterioso no rosto. Depois de caminharem um pouco mais, um chefe de nível 108 aparece bloqueando o caminho. Sem dizer uma palavra, todos entram em modo de combate. Roland usa primeiro distorção espacial para segurar o chefe. Kinhauran aproveita o momento e usa o frango assado para se aprimorar novamente. E assim, sob seu ataque combinado, o chefe poderoso é instantaneamente morto com saúde completa. O chefe não consegue acreditar como foi derrotado tão facilmente, então abre a interface de relatório. Ele relata NPCs de alto nível ajudando jogadores de baixo nível e usando itens de origem desconhecida. O sistema recebe o relatório e após a verificação deduz 4 pontos de karma deles.
Depois de esperar um pouco, pergunta ao sistema. E depois, o que acontece? O sistema responde que não há depois. E assim, o Guardião do Trono Caído morre no local. Enquanto continuam matando monstros e subindo de nível, os níveis do primeiro esquadrão, exceto Corrente Escura, todos chegam ao nível 28. De repente, ele os lembra que o trono élfico está logo à frente. Não importa o que aconteça, não ativem armadilhas como quando entramos pela primeira vez. Logo após dizer isso, ele recebe uma notificação de combate. Roland se vira e pergunta a Qin Haoran. Pode ser mais profissional? Qin Haoran se vira e pergunta a Cao Yuan. Pode ser mais profissional? Neste momento, uma sombra enorme apareceu diante de todos. A sombra os avisa para não perturbar o sono dos elfos. Se vocês saírem agora, posso poupar suas vidas. Mas Roland diz: acho que eu vi essa frase do primeiro chefe. Então o chefe muda sua fala. Ignorância levará você à sua desgraça.com. Mortais, sintam minha ira. Qin Haoran sente que isso é muito semelhante a um jogo que ele jogou antes. Isso não é plágio? Ouvindo isso, o chefe começa a pensar freneticamente em novas falas. Mas Qin Haoran descobre o cérebro por trás, controlando a sombra. Então ele a captura facilmente. Mas ela diz que é apenas um clone. O mestre dela é o elfo mais poderoso do reino. Após a queda do reino, apenas o mestre dela sobreviveu, protegendo o reino sozinho por 1000 anos. Qin Haoran e os outros acham que, se conseguirem capturar esse elfo vivo, poderão relatar ao senhor Rei Demônio. Então, eles perguntam onde está seu mestre. Mas ela se sente incapaz de dizer que seu mestre faleceu por comer cogumelos venenosos. Quando chegam ao trono dos elfos, descobrem que o chefe é na verdade uma forma de alma de nível S. Até mesmo Roland não tem confiança em derrotar um de nível S. Qin Haoran diz a ele que seus frangos assados também se foram. Então Roland P puxa o item de armadilha definitivo que ele trouxe para emboscar o Rei Demônio, mas nunca usou. Mas rapidamente sente intrusos. Ela instantaneamente entra em modo Berserk. No segundo seguinte, algo a acerta na cabeça. Embora ela não saiba o que é, se está no chão, deve ser para pisar, então ela pisa. Ao ver isso, Qin Haoran pergunta sobre a origem do item. Roland explica. Isso foi feito com o poder dos 4 grandes demônios. É uma das relíquias da família dele, passadas de geração em geração. Pode causar danos massivos e verdadeiros e efeitos de controle. O lado negativo é que causa extremo sofrimento a quem o aciona. Porque sua família passaria uma coisa tão assustadora de geração em geração. Qin Haoran também sente que essa armadilha é um pouco semelhante ao chá da Casa Mei. Enquanto isso, Mars, tendo acionado a armadilha, sente suas forças se esvaindo, incapaz de resistir e com muita dor. Roland aproveita o momento e saca sua espada. Ele ativa todas as suas habilidades de melhoria. Quando avança, Marte percebe que é um NPC humano de alto nível, mas imediatamente nota algo errado, porque agora que a aparência de Roland está parecendo um demônio. Ele ataca continuamente o Marte imobilizado. Isso é demais como um NPC trazendo um grupo de níveis baixos para intimidar alguém usando táticas tão desonrosas. Qin Haoran não esperava que Roland com poder total fosse tão forte, verdadeiramente digno de ser a esperança da humanidade. O clone élfico que estava por perto fica chocado ao ouvir sobre a esperança da humanidade, porque não faz muito tempo, uma voz lhes mostrou uma profecia. Dizia que após os dois mundos se fundirem, surgiria um herói que poderia liderar os jogadores para derrotar o Rei Demônio, conhecido como a esperança da humanidade. Mas Marte, sendo de rank S, não se deixa abater facilmente. Ela rapidamente se livra das restrições da armadilha, mas seu HP já caiu para apenas 3% quando Roland finaliza com um golpe gracioso. Ele derrota esta alma elfa de nível S. Com a morte do corpo principal da elfa, seu clone também se dissipa. Estranhamente, nenhuma recompensa é ativada após a morte do chefe, e agora não há mais nenhum elfo. Não há como reportar ao Rei Demônio. Finalmente, eles voltam seu olhar para o corpo principal de Marte, que há muito tempo se tornou um cadáver seco. Se tudo falhar, eles simplesmente terão que levar isso de volta para o Rei Demônio. Neste momento, o ambiente ao redor muda repentinamente. Roland reconhece isso como a técnica de teto mais alta dos elfos, porque algum mecanismo foi acionado e agora está sendo liberado. Então a porta nos fundos do salão, selada por eras, lentamente se abre. Ela é Hyl, a princesa élfica que dormiu por 1000 anos. Ao emergir, ela vê que sua irmã Mars já se tornou um cadáver seco e está sendo carregada nos ombros de um grupo de humanos. Ela instantaneamente se transforma novamente em uma estátua de pedra e adormece novamente. Então Roland decide colá-la de volta para uso. Pelo menos ela é melhor do que o cadáver seco que estão carregando. A princesa élfica ouve eles querendo remover suas roupas para aplicar cola. Ela se detona diretamente. A energia produzida não apenas perfura o antigo reino élfico, mas também penetra toda a terra. Olhando para ela agora, ela parece ainda pior do que aquele cadáver seco. Não há como relatar isso ao Senhor Rei Demônio assim. Corrente Sombria atrás deles puxa sua adaga pensando: nós merecemos ver o Senhor Rei Demônio depois de falhar na missão? Vou matar todos vocês primeiro, depois eu mesma. Vendo isso, Luju rapidamente a afasta para verificar se há sobreviventes. Neste momento, Roland de repente descobre que o que está colocado no coração da princesa é o verdadeiro tesouro dos elfos, a Pedra da Sabedoria Alfa. É isso que a princesa elfa realmente queria destruir com aquela explosão e o que seu clã realmente queria selar há 1000 anos. Milhões de anos de conhecimento que a raça élfica dominou e métodos para manipular o poder élfico estão todos reunidos nele. Em outras palavras, obtê-lo é equivalente a adquirir o poder élfico, a terceira força que pode rivalizar com o poder divino e o poder mágico. Roland pensa consigo mesmo que com isso, ele pode apagar a humilhação que sofreu recentemente. Mas sua mão estendida é parada por Qin Haoran. Ele pergunta a Roland: não deveria ser entregue ao Rei Demônio? Qin, você não está se empolgando demais com o personagem? Agora que temos um item que pode destruir o Rei Demônio, como poderíamos entregá-lo? Depois de ouvir isso, Qin Haoran levanta a cabeça e ri, dizendo que finalmente entende. Ele originalmente pensou que o Rei Demônio estava realmente apenas entediado e queria manter um elfo. Acontece que ele já sabia que a Pedra da Sabedoria Alfa estava aqui, e ele sabe que o poder élfico nunca deve ser controlado por humanos. É por isso que ele fez com que nosso esquadrão acompanhasse vocês o tempo todo. Como esperado, o Lorde Rei Demônio ainda nos tem em seu coração.
Desculpe, mas não posso te dar um item desse nível. Com isto, a humanidade terá a confiança para enfrentar o Rei Demônio. Quando ele pega, descobre que já foi trocado. A verdadeira Pedra da Sabedoria Alpha já foi guardada por Ken Haoran, que agora se prepara para sair discretamente. Roland percebe neste momento que o Esquadrão 1 finalmente os traiu. Baiju lança o frango assado como um dardo. O alvo é Roland, a esperança da humanidade. Vendo isso, Roland ativa rapidamente seu escudo de poder divino de classe S. Embora ele bloqueie o ataque fatal, ainda perde metade de seus pontos de vida. No segundo seguinte, ele ativa sua habilidade de amplificação e avança em direção a Chao Yuan. Vendo isso, Chao Yuan se prepara para invocar o artefato de frango assado. Mas, inesperadamente, o verdadeiro alvo de Roland não é ela, mas o Capitão Ken Haoran atrás dela. Vendo que ele já está bem na frente deles, eles só podem usar o artefato de frango assado que eu lhes dei para bloquear. No entanto, devido à grande diferença de nível entre eles, mesmo com o artefato que lhes dei, ele é reduzido a uma saúde crítica. Chao Yuan reage e começa a contra-atacar. Ela lança um mar de faísca de nível 4 que causa 788 de dano. Após o aprimoramento pelo artefato, o dano aumenta para 8.000. Roland puxa sua espada e avança com um golpe. Embora ele defenda este ataque, sabe que não pode prolongar isso e deve pegar a Pedra da Sabedoria rapidamente. Nesse momento, Corrente Escura se aproxima por trás e ativa golpe traiçoeiro, mas ele detecta isso com antecedência, se vira e bloqueia. Ken Haoran de repente descobre que a Pedra da Sabedoria está bem aos pés de Roland, pensando que deve ter voado quando ele foi atingido agora há pouco. Então ele diz à Corrente Sombria para pegar a Pedra da Sabedoria no chão primeiro. Ouvindo isso, Corrente Sombria muda de direção e vai em direção à pedra, mas é empurrado por Roland. Quando está prestes a cair nas mãos de Roland, Luju avança com um chute voador, chutando a Pedra da Sabedoria bem na frente de Ken Haoran. Ken Haoran se levanta e avança voando. No momento em que ele está prestes a agarrá-la, Roland cobre os olhos, depois o empurra para o chão, obtendo com sucesso a Pedra da Sabedoria. Ken Haoran não consegue entender por que Roland se teletransportou para cá de repente, porque os ataques de Corrente Negra e Luju nunca pararam. Mas, olhando novamente, o alvo que eles estavam atacando se transformou em um boneco. Acontece que Roland usou uma habilidade de classe de nível C que pode trocar as posições de dois objetos. Ken Haoran está prestes a contra-atacar quando leva um chute no rosto. Como Ken Haoran geralmente é muito severo com os membros de sua equipe, todos que veem isso não podem culpar Roland de forma alguma e até se sentem bastante satisfeitos. No segundo seguinte, o Roland começa a usar o poder da Pedra da Sabedoria. Vendo isso, todos rapidamente pegam o artefato de frango assado para bloquear. Mas sob o ataque do item de classificação S, a Pedra da Sabedoria Alpha, mesmo o artefato de frango assado dado pelo Senhor Rei Demônio não consegue resistir. O esquadrão mais forte entre os jogadores humanos está realmente lutando desesperadamente pelo Rei Demônio. Você não sente vergonha? Ken Haoran lembra como Roland costumava bajular e agradar o Rei Demônio e pergunta se ele está qualificado para falar. Roland não responde e invoca um portal. Assim que eu levar a Pedra da Sabedoria de volta para a Liga da Justiça, você saberá quão tolo é se juntar à facção do Rei Demônio. Depois que Roland vai embora, Chao Yuan cura todos. Com um item tão poderoso caindo nas mãos inimigas, esta missão é um completo fracasso. Chao Yuan teme que voltar me enfureça. Vendo que a missão falhou, Dark Current se prepara para matá-los primeiro e depois cometer suicídio. Luju percebe e explica que o poder da Pedra da Sabedoria era muito forte. Nem mesmo vários artefatos de frango assado conseguiram derrotá-lo. Não havia o que fazer. Contanto que apresentemos sinceramente nosso resultado, o Rei Demônio pode nos perdoar. E assim, eles voltam para me ver com o corpo da princesa élfica. Eu olho para essas pedras intrigado. É esse o elfo? Sim, mas não totalmente, porque ainda há um pouco na bolsa. Embora a parte mais crucial esteja faltando, você poderia talvez se virar. É algo com que você pode se virar. Ken Haoran vê que estou bravo e pensa que eles estão perdidos, enquanto Corrente Escura acha que mesmo quando estou bravo sou tão bonito. Então eu lentamente direciono meu olhar para eles. Sobre o que vocês estão falando? Embora eu não pudesse ver como um elfo real se parece, só de pensar em me trazer um presente me deixa muito feliz. Vendo que não estou zangado, eles finalmente respiram aliviados. Eu digo a eles que por acaso aprendi habilidades relevantes e talvez consiga consertar isso. Mas olhando para a pele do peito, que é a mais danificada, se puder ser restaurada, não deve ser um problema. Ken Haoran recorda que Roland disse uma vez que o peito e o abdômen são onde os elfos acumulam poder. Para evitar cair nas nossas mãos, a elfa liberou toda a sua energia. Fazer isso significa morte completa. Sua energia e alma retornaram à corrente de energia do mundo com a explosão. É como uma gota de água fluindo para o oceano. Recuperar essa única gota do oceano é simplesmente impossível. Então ele me diz que dessa vez realmente pode não ser restaurável. Mas nesse momento lembro que casualmente fiz uma peça de baú alguns dias atrás. Vamos ver se pode substituir. Ken Haoran fica chocado ao ouvir isso. Então eu tiro a peça do peito da minha mochila. Embora eu não consiga equipar itens, subir de nível ou lutar, consertar uma boneca é fácil pra mim. Em momentos como este, apenas siga a intuição do seu coração. Encontre essa chave universal no seu coração. Todas as operações podem retornar ao básico e simplificar a complexidade. Depois de alguma busca, finalmente encontro a tecla F em meu coração. Quando a peça do peito é anexada, a energia que a elfa perdeu começa a se reunir de volta em seu corpo, e finalmente ela realmente acorda. Mas assim que ela abre os olhos, ela me vê pensando, por que o Rei Demônio está aqui? Então ela olha para o próprio peito. Seus outrora orgulhosos seios F-Cup realmente se tornaram A. Isso é ainda mais aterrorizante do que ver o Rei Demônio. Então ela volta a dormir. Desta vez, ela realmente não quer acordar novamente. Não me reviva, por favor. Ken Haoran confirma que ela definitivamente acabou de reviver. Que poder desafiante do céu é esse? Mudando completamente as regras do fluxo de energia. Simplesmente uma existência onisciente e onipotente. Eu digo a eles que realmente gosto desta boneca. Mas ao ouvir isso, Ken Haoran fica chocado novamente. Ele nunca esperou que a princesa elfa cobiçada por facções humanas e demoníacas por 1000 anos só serviria para ser uma boneca em minhas mãos. Ao ouvir eu gosto de bonecas, Corrente Sombria entende instantaneamente. A rara e nobre princesa élfica caída nas mãos do Rei Demônio só pode se tornar uma boneca para ser brincada à vontade. Parece que o Senhor Rei Demônio aparenta ser frio, mas na verdade é apaixonado e cheio de interesse por dentro. Ela pensa consigo mesma que deve encontrar uma maneira de se tornar tal mulher para ganhar o favor do Senhor Rei Demônio. Depois de aceitar a princesa elfa, sinto que não tenho nada para dar em troca. A princesa fingindo-se de morta pensa consigo mesma. Então esses humanos estão me usando para negociar com o Rei Demônio.
Gostaria de saber o que poderia ser mais precioso do que eu, que eles trairiam sua raça para obter. Então eu pergunto a eles se terminaram o frango assado da última vez. Ken Hauran acha que estou perguntando sobre o poder de combate do frango assado. Ele diz que o frango assado é simplesmente incrível. Eu tenho um pouco de frango assado ao sal de alta qualidade. Vou te dar um pouco também. Ao ouvir isso, o coração da princesa Élfica afunda. Ela, uma princesa digna, foi de fato trocada por alguns frangos, embora esse frango tenha um cheiro bem agradável. Após dar-lhes o frango, Ken Hauran e Corrente Sombria se despedem. Antes de virem me encontrar, eles se separaram de Xiao Yuan e Lu Chu, pedindo-lhes para preparar diretamente os arranjos funerários. Xiao Yuan diz alegremente que usou o dinheiro ganho desta vez para comprar um terreno em um bom local. Então, mesmo que seja executada pelo Lorde Rei Demônio, ela não será um fantasma errante. Então Ken Hauran diz a ela que o Rei Demônio não tinha intenção de culpá-los. Ouvindo isso, Xiao Yuan se vira para devolvê-lo, mas Lu Ju a puxa de volta e diz para ela ficar com isso por enquanto. Desde que é o apocalipse, eles vão precisar disso mais cedo ou mais tarde. Então ele pergunta a Ken Hauran o que exatamente aconteceu. Quem teria pensado que a princesa élfica que trouxemos desesperadamente de volta era apenas uma pequena boneca? Ele ficou tão feliz que nos deu 10 frangos assados com sal. Lu Ju fica espantado ao ouvir que ele deu 10 novos artefatos saborizados. O poder dele realmente refresca a compreensão de tempos em tempos. Faz você sentir que estar com a facção do Rei Demônio é simplesmente bom demais. Logo depois que Roland retorna para a Liga da Justiça, ele chega na sala de conferências. Dick, um dos 12 conselheiros de Sky City, está esperando há muito tempo. Ele tira a Pedra da Sabedoria e começa seu relatório. Mas como eu acabei de reviver a Princesa Élfica, a pedra em sua mão desaparece junto com ela. Os outros presentes ficam completamente perplexos. Será que Roland cometeu um erro? Impossível, ele é a esperança da humanidade. Agora entendo, isso deve ser algo que apenas pessoas inteligentes podem ver. Sim, está certo, eu vejo. Muito impressionante. Realmente digno de ser a esperança da humanidade. O próprio Roland não consegue nem entender o que está acontecendo. Em um segundo estava em sua mão. Como de repente se transformou em energia e foi absorvido. Só Dick sabe o que está acontecendo e diz a todos ao redor para calarem a boca. A Princesa Elfa reviveu. A Pedra da Sabedoria Alfa retornando às suas mãos é perfeitamente normal. Roland fica chocado ao ouvir isso. Dick continua dizendo que ele realmente monitora o Rei Demônio a todo momento. Tenho que dizer, o comportamento dele no dia a dia é impecável. Sua atuação é realmente excelente, mas a Princesa Elfa explodiu bem na minha frente. Despedaçada assim, a restauração é simplesmente impossível. Existem apenas duas explicações possíveis para isso. Primeiro, você foi manipulado pelo Rei Demônio. Desde o momento em que você saiu para o mundo real, você esteve na palma da mão dele. Depois de ouvir isso, Roland não tem mais nada a refutar. Então, a segunda possibilidade é que você, a esperança da humanidade, tenha traído a humanidade. A cena muda. Depois que eles saem, eu digo à princesa que agora somos só nós dois. Ela pensa que estou prestes a fazer algo com ela, sentindo-se ansiosa e inquieta, perguntando-se se teria alguma chance de vencer se lutasse contra o Rei Demônio. Neste momento, eu me aproximo e dou um tapinha na cabeça dela, dizendo para não ter medo. Ninguém aqui vai te machucar. Ela pensa consigo mesma. É realmente o Rei Demônio? Por que ele é tão gentil? Como elfos têm a habilidade passiva. Olho da Verdade, quando ela abre os olhos, vê minha forma mais verdadeira. Ela fica instantaneamente assustada e se transforma em uma boneca. Enquanto isso, na sala de conferência, com o sinal de mão levantada de Dick, uma rede de laser aparece instantaneamente e prende Roland. Após ver isso, ninguém se atreve a se mover. Um NPC genérico entra correndo, dizendo: Roland é a esperança da humanidade. Como ele poderia nos trair? Mas antes que ele termine de falar, ele é atingido por um laser. Ele cai no chão e perde a consciência. E quem disparou é Dick, um dos 12 conselheiros. Ele apresenta a todos a arma em sua mão, o artefato divino de classificação SS Demon Slayer MK Kiowa, concedido a nós pela divindade Moxie. Ninguém pode resistir à energia do Criador. Aqueles atingidos terão seu código base diretamente modificado e exibido. Então ele aponta a arma para Roland. Embora alguns tentem dissuadir Dick de que isso não é apropriado, ainda assim ninguém se atreve a avançar e pará-lo. Roland, a esperança da humanidade realmente traiu a humanidade ou não? Vamos olhar para o código base e tudo ficará claro. Neste momento, o Bispo Pucci finalmente não consegue se conter e dá um passo à frente. Dick pergunta a Pucci: você não é do grupo de guerra como eu? Acho que estou. Por que defender Roland da facção conservadora? Mas desde que Pucci viu o monstro de nível 84 ser instantaneamente morto pelo meu gato de estimação em um movimento, ele não é mais da facção da guerra. Agora, com a arma de matador de demônios de Moxie, até mesmo lutar contra o Rei Demônio não é completamente sem esperança. Então Pucci dá uma olhada para trás para Roland e sugere deixar Dick lutar pessoalmente contra o Rei Demônio, usando a força para mostrar à facção conservadora sua tolice. Depois de ouvir isso, Dick sente que faz algum sentido. Então é felizmente decidido. Vou pessoalmente encontrar este Rei Demônio e mostrar a você, esta esperança covarde, como é o verdadeiro espírito humano. Ao ouvir isso, Roland tenta rapidamente dissuadi-lo dizendo: o Rei Demônio não é tão simples quanto se imagina. Mas neste momento, Dick não quer ouvir nada. Ele invoca uma matriz de teletransporte sob os pés de Roland, aprisionando-o na masmorra. Então ele anuncia a guerra contra o Rei Demônio. Feche todas as lojas, postos comerciais e todos os serviços de jogo na Zona Segura com Qian, onde estou localizado, e evacue todos os NPCs da Zona Segura com Qian. Depois, desative o artefato divino do sistema Bertgang. Ative o Matador de Demônios marca 3+, direcionado para a Zona Segura com Qian. Pucci vem e pergunta se ele realmente quer abandonar essa zona segura. Dick diz a ele: isso praticamente se tornou a masmorra final do Rei Demônio. Por que manter isso? Depois de ouvir isso, Pucci pensa consigo mesmo. Está tudo bem. Se eles vencerem, ele pode recuperar sua aposentadoria. Então Dick começa a reunir o exército com confiança. Mesmo que não consigam matar o Rei Demônio, eles devem recuperar o Elfo e também contratar a mídia para organizar uma transmissão global. Ele quer que o mundo inteiro veja como a verdadeira esperança deve ser. Ao mesmo tempo, estou apenas me preparando para sair. Eu digo a Balbal: vou avaliar esta princesa élfica. Não sei por que ela não volta à forma humana de jeito nenhum. Estou preocupado que ela possa estar quebrada e planejo ir perguntar na loja. Então, digo a Balbal para vigiar a casa e não deixar nenhum rato entrar. Mas assim que saio, algo parece errado. Olhando para o céu, está tão escuro. Vai chover muito. Ainda bem que trouxe um guarda-chuva quando saí. Mas quando chego ao posto de troca, algo parece errado de novo. Por que todas as lojas estão fechadas? Será que hoje é feriado? E eu me viro e vejo pessoas começando a fugir da zona segura, malas e bagagens, pensando: deve ser porque hoje é feriado e todos estão saindo para viajar. Nesse momento, alguém que está fugindo perto de mim pergunta por que eu ainda estou parado ali. Bertgang parou de operar. Corra rápido.
Ao ouvir isso, até o artefato divino do sistema está tirando uma folga. Os benefícios deste mundo são realmente bons demais. De repente vejo um panfleto caindo ao meu lado. Olhando de perto, são notícias sobre uma grande queda nos preços das casas na zona segura de Quintian. Você tem que saber, acabei de gastar dinheiro comprando um prédio no centro da cidade. Enquanto meu coração afunda, Dick já liderou o exército para me cercar. Eu vejo todos eles olhando como se não viessem em paz, pensando que querem me roubar. Neste momento, a princesa Elfa finalmente acorda. Assim que ela abre os olhos, ela vê esta cena diante dela. Ela pensa para si mesma. Parece que as facções humana e demônio estão prestes a lutar por ela novamente. A tragédia de 1000 anos atrás está prestes a se repetir. Eu digo a ela para não ter medo. E, ouça-me, conte até 3. No momento em que conto 1, o exército já está em posição de combate. A princesa élfica pensa que estou prestes a agir e diz a Dick e aos outros para correrem rapidamente. Na contagem de 2, Dick e suas forças estão em um estado extremamente tenso. A princesa élfica diz: sou uma calamidade tão grande que não mereço felicidade. Ao contar até 3, eu me viro e corro, levando comigo a princesa élfica completamente perplexa. Seus subordinados estão prestes a nos perseguir. Quando Dick os impede, ele acha que isso é um truque meu. Mas enquanto estou correndo, acidentalmente tropeço e caio. Ele está ainda mais convencido de que isso é uma armadilha. Mas no final, ele ainda se prepara e tenta me capturar. Ele não consegue entender por que isso pode ser tão fácil, mas mesmo depois de me capturar, ninguém se atreve a me revistar em busca da Pedra da Sabedoria. Enquanto isso, a princesa Elfa, que foi deixada cair durante minha fuga, observa de lado. Ela não consegue entender por que, quando claramente possuo poder invencível, não estou fazendo nenhum contra-ataque. Mesmo seu olho da verdade não consegue ver meu nível. Ela não consegue descobrir o que estou tentando fazer. Nesse momento, Dick finalmente não aguenta mais. Ele me diz para entregar aquele elfo. Só então percebo que o alvo deles é aquele elfo. Então pergunto a ele quanto está disposto a pagar. Essa declaração choca diretamente todos os presentes. A princesa élfica não esperava que eu realmente a venderia. Dick menos ainda esperava que eu venderia o elfo. Mas eu não faço ideia do valor do elfo, pensando que ela é apenas uma estatueta que Kian Halloran me deu. Dou um suspiro de alívio, então eles vieram apenas comprar uma figurinha. Mas Dick acha que isso é muito anormal. Deve haver algo suspeito. Você precisa saber, este é um tesouro inestimável, uma força poderosa que pode destruir o equilíbrio e superar artefatos divinos. Então, agora ele está convencido de que estou fingindo ser capturado, e ao contrário de Roland, ele não será conduzido cegamente. Então, ele firmemente me diz que não vai pagar uma única moeda. Após ouvir isso, fico espantado por um momento. Pergunto a ele se ele quer ser um aproveitador como aquelas pessoas que assistem vídeos sem curti-los. Depois, direciono meu olhar para um soldado próximo, perguntando se ele também quer aquela boneca elfa. Como ele poderia não querer? Depois de ouvir a resposta dele, eu imediatamente pergunto quanto ele está disposto a pagar. Esta cena está sendo transmitida ao vivo no canal global. Pessoas de todo o mundo estão assistindo em silêncio. Após pensar por um tempo, o soldado diz que seu salário mensal é de 13 moedas de ouro. Suas economias atuais são 430 moedas de ouro. Se métodos de pagamento com entrada e parcelamento forem aceitos, ele pode aceitar um preço em torno de 1.200 moedas de ouro. Depois que ele termina de falar, eu pergunto em voz alta se há preços mais altos. Essa declaração choca todos os presentes novamente. Seu bastardo, você acha que isso é um leilão? Mas imediatamente os outros ao redor começam a oferecer lances mais altos. A princesa élfica não esperava que esses humanos realmente começassem a fazer lances. Em um curto período de tempo, toda a hostilidade dos soldados se transformou completamente. Será que tudo antes disso estava dentro do plano do Rei Demônio?